participando, sempre deixa mais rica a conversa. Isso aí. Não deixem o Gabriel falando sozinho, pessoal. Quem tiver tímido pode mandar no chat também, que a gente vai lendo ali. Isso aí. Eu te ajudo também, caso alguém mande no chat, se não conseguir ver, eu te ajudo aqui a gerenciar, mas... Perfeito. Às vezes eu não vejo, passa batida e tu me avisa. Uhum. Perfeito. Bom, então, vamos lá. Eu vou começar aqui também para privilegiar o tempo de quem chegou aí na hora, e também porque é bastante conteúdo. Então, antes de mais nada, obrigado pela presença de todos aí, passar 2 horas me escutando falar. Acho que vai ser... Preparei aqui um conteúdo com bastante carinho, acho que vai ser bastante útil para o pessoal. Tentei preparar um conteúdo mais mão na massa e mais como fazer as coisas. Porque eu acho que a promessa de IA, todo mundo já escutou 1000 vezes, né? Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer o outro, a gente vai num evento, aí tem todas as palestras do evento são sobre IA, mas quase nenhuma é falando sobre como fazer aquilo, é só sobre vender a promessa. E eu já participei em alguns projetos sobre usando IA na prática, e a gente usa bastante na Kevin também. Então, você queria trazer um conteúdo um pouco mais direcionado para isso, né, para usar as coisas no dia a dia. Então, vai ser um webinar, uma conversa nesse sentido. Eu não preparei slides, eu preparei um demo aqui, Vibe Coded, via IA, para ir mostrando para vocês alguns conceitos principais. A gente tem que começar nivelando o que é um LLM, que eu acho que absolutamente todo mundo que está nessa conversa já usou, mas é basicamente os modelos, né? Então, quando a gente está falando de LLM, a gente está falando de um Large Language Model, a gente está falando do ChatGPT, do Cloud, de uma máquina, de uma rede neural que recebe tokens de entrada e cospe tokens de saída. Então, quando tu fala ali, tu manda um texto no ChatGPT, ele está ali entendendo aquele texto e aí cuspindo outras palavras no final. A gente chama isso de Large Language Model porque para conseguir fazer essa entrada de texto e devolver outra quantidade de texto, ele tem que ter muitos e muitos e muitos parâmetros nessa rede neural. Então aí a gente já tem modelos hoje, eu acredito, com mais de 1 trilhão de parâmetros, e é por isso o Large. E o Language por essa habilidade de entender contextos, entender linguagem e agrupar significados, né? Então é uma rede neural, um mecanismo de Deep Learning, que entende como agrupar palavras por significado e devolver outra resposta que parece que foi escrita por um humano. O Large Language Model vai ser muito bom em transformar texto, fazer resumo, reescrever, traduzir, padronizar. Tudo isso aqui ele é muito bom porque toda a informação que ele precisa para fazer isso está contida dentro da própria informação que tu passou para ele, dentro do próprio input. Então ele tem tudo que ele precisa ali dentro. Então ele consegue fazer, de certa forma, escolhas ou entender, compreender o raciocínio local, né? O que a gente mandar no prompt para o ChatGPT, ele consegue entender e derivar dali. Consegue classificar conteúdo e consegue gerar ideias, brainstorm, pensar a respeito das coisas de certa forma. Mas a gente começa a perceber que ele é frágil quando a gente quer, por exemplo, eu quero fazer um bot de atendimento da Kev. Pô, se eu só botar um prompt para o ChatGPT e falar para ele falar sobre a Kev e atender meus clientes, ele vai inventar um monte de coisa, ele não tem uma noção de memória, ele não salva as coisas, ele não guarda o que foi conversado antes. Então a gente não tem essa noção de memória ali, ele vai começar a alucinar, ele vai inventar coisas. Porque, no geral, ele não está pensando, ele está pegando uma probabilidade de palavras que aparecem mais em conjunto, umas com as outras, e vendo qual que é a próxima palavra mais provável, né? Também não tem muita precisão em matemática, não sabe exatamente que ferramentas chamar, e assim por diante. Então, esse é um LLM. A gente dá algumas palavras de entrada, ele dá algumas palavras de saída. A tese é como é que a gente usa LLM para conseguir fazer chatbots, agentes e algo mais útil do que só chamar o prompt, que eu acho que é algo que vocês estão todos acostumados a fazer. Como eu falei, o modelo ele só vai ter como olhar bem o que tiver passado na entrada, né? Ele é uma máquina fechada, tu vai passar uma entrada, tu vai receber a saída. Só que ele tem uma janela de contexto, ele tem um máximo de tokens que tu pode passar em uma única requisição para ele, num único pedido. Tu não pode mandar um livro inteiro para ele num único pedido. E a Kev, por exemplo, e falando daquele exemplo do assistente, é uma startup que tem 1 milhão de módulos, a gente tem um monte de coisa, um monte de funcionalidade. Eu não tenho como mandar minha central de ajuda inteira num prompt para ele. Então, a gente tem que fazer uma gestão de janela de contexto. Respeitando os limites máximos que o LLM deixa mandar no prompt, como é que eu sei o que mandar em cada momento para ajudar o cliente a ter a melhor resposta possível? Até para melhorar a eficiência e economizar custo. Né? Porque também, mesmo que eu pudesse mandar minha central de ajuda inteira, para que eu vou mandar minha central de ajuda inteira se o cliente só está tirando uma dúvida sobre o editor de e-mail?
Isso vai gastar muito mais ali, além de piorar o resultado. Então, a questão é fazer essa gerência da janela de contexto. Esse é um dos principais pontos aí que a gente vai falar no que é o RAG, né? Que é o Retrieval Augmented Generation. Eu acho que todo mundo aqui, ou pelo menos a maior parte das pessoas já deve ter ouvido falar sobre RAG, mas eu não sei se todo mundo aqui já implementou. Alguém aí já fez soluções com RAG na empresa? Como é que é o nível de experiência de vocês com isso? Bom, beleza, temos o Vitor aí falando que já fez alguma coisinha, o Leonardo, show de bola. Então já vou começar a falar com o Renato aí. Levantar a mão, pode falar, Renato. Pô, Gabriel, desculpa, na verdade eu queria dizer que eu já fiz também uma coisinha. Show de bola. Tranquilo. Beleza. Então o pessoal já está aí, já tem um certo nivelamento nesse sentido, né? Então isso vai ser bom, que vai dar para seguir bem os exemplos aqui, e quem não tem, a gente vai também já explicando um pouco mais de como é que funciona isso. Para a gente começar a falar de RAG, a gente tem que falar de embeddings. Mas antes de falar de embeddings, eu acho que é só bom a gente definir uma dúvida que às vezes algumas pessoas ficam do que são os tokens, né? Porque a OpenAI cobra por token, o Gemini cobra por token, mas o que são esses tokens no final das contas, e por que a gente fala disso? Então, token é um jeito que a rede neural tem, do LLM, do modelo de IA, de produzir um vocabulário controlado por palavras inteiras ou pedaços de palavras. Então, ele não necessariamente é a palavra toda, ele não necessariamente é a letra. Eles são pedaços que aparecem com frequência. E a ideia disso é conseguir ver relação entre esses pedaços de palavra, para a gente conseguir generalizar e entender significado entre eles. A gente tem que quebrar a palavra em pedaço para entender, por exemplo, a noção de radicais, né, que fulano correu e pessoas correram, são palavras que são parecidas, porque elas têm tokens parecidos dentro dessas palavras, elas têm pedaços semelhantes ali dentro. Então, quando tu manda uma frase, por exemplo, clientes compram novamente após mensagens personalizadas, tu tem 57 caracteres, tu vai ter ali 6 palavras nessa instrução, nesse prompt, mas tu vai quebrar essas palavras aqui em tokens. Eu até fiz uma implementação aqui bem tosca, de um tokenizador, de um algoritmo bem simples, não é o ponto aqui, mas a gente vê como clientes aqui tem um C em início de palavra, ele marca esse underline de início de palavra, e ele marca isso aqui que é um final de palavra. É importante para o modelo de IA entender alguns marcadores, isso aqui está começando a palavra, isso aqui está terminando a palavra. O token ent é um token que se aparece, se repete algumas vezes. A partir desses tokens que vão se repetindo, ele vai conseguindo entender as relações entre esses tokens dentro do modelo, ali dentro. Geralmente eles deixam as pontuações como tokens separados também. Então, quando a gente está falando de cobrança por token, a gente está falando por cada pedacinho desse. Só que cada modelo vai ter o seu próprio tokenizador. Não é o foco aqui falar de fundamentos de modelo de IA, no sentido de como construir um tokenizador, como construir um modelo. Mas eu acho que é legal a gente, pelo menos, entender que a gente está quebrando as palavras em tokens, e são as relações desses tokens que ajudam o modelo a prever qual é o próximo token mais provável em ordem ali. E é importante a gente entender que quanto mais desses tokens a gente usa, mais caro fica a nossa implementação. E também, se a gente manda um contexto com muito token, a gente vai ali, pode extrapolar o necessário para aquele modelo, né? O que aquele modelo permite a gente trabalhar. No geral, uma dica boa de trabalhando com IA é sempre tentar mandar o mínimo necessário que seja o suficiente para resolver aquela pergunta. Porque quando tu manda informação que não é necessária junto com o teu token, tipo o extra polui o teu resultado. O extra são falsas dicas para o modelo seguir ali em diante. Então, quanto mais tu tentar reduzir o que tu está mandando na entrada da chamada para o ChatGPT, na entrada da chamada para o Cloud, para ter só o que tu precisa para resumir aquela informação, melhor. E aí, como é que a gente escolhe, né, o que colocar dentro do modelo, dentro da chamada, para poder fazer aí um uso eficiente do modelo de IA? Aí entra um conceito que são os embeddings. E assim, esse mundo de IA é engraçado, porque no final a gente está só consumindo umas APIs, assim, pelo menos no uso de startup, né? Quem está realmente fazendo as redes neurais e tudo mais é um trabalho muito complexo e é um trabalho ali realmente difícil de ser feito. Mas para quem está usando, basicamente a gente está consumindo várias APIs. E é meio simples, mas tem um monte de nome complicado que assusta. O que é embed, o que é banco vetorial. E aí, quando eu comecei a estudar essa área a primeira vez, uns anos atrás, eu ficava assim, meu Deus do céu, né? O que é isso aqui? E aí, quando a gente começa a ver, as coisas não são tão complicadas. Então, um dos principais objetivos dessa conversa é a gente desmistificar alguns desses termos que a gente pode olhar e falar, meu Deus, uma área inteira para eu estudar aqui agora disso que o pessoal está falando, eu não faço ideia do que é. Então, uma palavra que surge muito no mundo de IA
são os embeddings. E o que é um embedding, né? Um embedding, ele é bem simples de entender, você tem que imaginar ele como um conjunto de coordenadas que vão dizer onde um determinado conteúdo, então um livro, um artigo, um parágrafo, uma palavra, vai ficar no mapa de significados. Então imagina que todo o conteúdo que o LLM tem dentro dele está dentro de um mapa de significados ali dentro. E as coisas que são mais parecidas umas com as outras ficam perto uma das outras. Então, por exemplo, imagina que aqui eu tenho um monte de animais, aqui eu tenho um monte de questões financeiras, aqui eu tenho um monte de questões relacionadas a férias, e aqui eu tenho um monte de coisa sobre engenharia de software. Absurdamente simplificado isso aqui, porque a gente está falando só de um mapa em 2D, né? Só tem o eixo X e o eixo Y. Na realidade, o modelo LLM, esse mapa ele tem muitas e muitas mais dimensões, e são muitos e muitos mais critérios, mas no final das contas, o embedding é o conjunto de coordenadas que vai dizer onde a tua palavra mora dentro desse mapa de conhecimento. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a palavra empréstimo e a palavra crédito, o vetor ali, e já passo a palavra aqui, levantar a mão, porque eu escutei ali um barulho, não sei se foi uma mão levantada, deixa eu ver aqui. Não, foi só uma mensagem no chat do bot. Show de bola. Então, se tu pegar a palavra empréstimo ou a palavra crédito, quando a gente está falando de vetor, o embedding e vetor são palavras usadas juntas, o vetor é o vetor que é criado da origem desse mapa de significados até a palavra que eu quero. Então, se eu pegar a palavra empréstimo e a palavra crédito, esses dois vetores estão vindo na mesma direção. A palavra programação está vindo na direção oposta. Então, quando a gente está falando de comparação de vetores ou banco vetorial, o que a gente está falando é de operações entre esses vetores no mapa de significado. E o que o embedding dá para nós é a posição de cada coisa que a gente quer dentro desse mapa de significados. Então, vocês concordam comigo que empréstimo é mais parecido com crédito do que empréstimo é parecido com programação? Parece meio óbvio de falar. Mas é isso que a gente está fazendo em várias operações vetoriais em IA. A gente está vendo quão parecido uma coisa é com a outra. E a gente faz essa análise se uma coisa é parecida com a outra ou não, analisando a relação entre esses vetores no mapa. Gabriel, como é que eu construo o embedding? Isso aí é trabalho de quem fez a API para nós, de criar o embedding. Né? A gente não precisa entrar nesse detalhe tão a fundo aqui. Mas uma coisa importante da gente entender é que cada modelo de IA tem seu próprio mapa. Se cada modelo de IA tem seu próprio mapa, a gente só pode comparar coordenadas de modelos que foram gerados iguais. Eu não posso gerar um embedding, gerar um vetor com a OpenAI e comparar se ele é parecido com um vetor gerado pelo Gemini. Porque eles vão ter coordenadas e sistemas diferentes, mesmo que eles tenham o mesmo tamanho. Uma coisa importante é que todo vetor ele vai ser um conjunto de coordenadas de X dimensões. Quantas dimensões tem? Depende do modelo. Aqui, a gente está falando de um mapa com 2 dimensões, só tem X e Y. Mas, na verdade, se a gente está pegando um modelo de embedding da OpenAI, por exemplo, geralmente eles têm 128 dimensões de coordenadas. Eles vão sempre produzir 128 dimensões, 128 números entre 0 e 1. Esses números de 0 e 1 vão ser basicamente as posições que essa palavra, esse significado, vivem no teu mapa. E a gente pode ter um embedding de uma palavra, de um texto inteiro, de um parágrafo, e assim por diante. Então, tu manda lá para a OpenAI o gato roeu a roupa de rei de Roma, e a OpenAI vai pegar esse trecho inteiro e te mandar um array com 128 números. O que 128 números representam? A posição nesse mapa semântico. Então, aí como é que funciona a questão de vetores, né? O modelo ele vai quebrar esse teu texto em tokens, ali, nos pedacinhos das palavras. Ele vai mapear cada token para posições específicas do vetor usando a função de hash. Aí ele vai adicionar peso nessas posições e vai normalizar os vetores. Então, vamos ver isso aqui, como é que funciona mais ou menos na prática, para a gente ter uma ideia. Eu fiz aqui uma implementação bem básica de um embedded em JavaScript, que tem só 128 dimensões, e eu me confundi ali antes, eu falei que esse é da OpenAI, o da OpenAI tem 1536, o que eu estava falando. Mas eu fiz um embeddedzinho aqui em Vibe Code, só para mostrar para vocês, que o que está acontecendo é que eu estou quebrando aqui, imagina que eu estou fazendo a frase clientes compram novamente após mensagens personalizadas. Eu vou quebrar isso aqui em tokens, aí para cada token, aqui eu tenho o token Word Customers, ele vai rodar uma função hash, e vai me retornar uma posição do meu vetor. Para cada outro token, vai retornar outra posição do vetor. Para cada outro token, vai retornar uma outra posição do vetor. Quando eu estou falando dessa posição do vetor, eu estou falando do índice no array, que é o mapa de coordenadas, certo?
Então, o token customer está com a posição 57 no array, a palavra buy vai para a posição 12. Eu esqueci de traduzir aqui, né? Eu traduzi tudo para português, não traduzi os tokens. Mas, enfim. A palavra personalizado vai para a posição 3 e assim por diante. Cada vez que um token cai em uma posição, a gente incrementa aquela posição. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter 000 até a posição 3, aí vai ter 1, aí vai ter 000 até a posição 12, vai ter 1, vai ter 000, vai ter 1 na 57, 1 na 42, 1 na 91. Se mais de um token cair nessa mesma posição, cada vez que um token cai lá, eu incremento um número nessa posição. Essa função hash, cada modelo vai implementar a sua. Aqui tem uma explicação da que eu implementei de teste. Depois eu vou deixar esse link aqui open source, se quem quiser ler mais detalhe ou ver um pouco melhor como é que eu fiz, só para exemplificar, pode dar uma olhada, mas eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui, porque eu acho que não é o que vai ser relevante. O que eu acho legal da gente entender é que são a partir dos tokens que eles vão para posições. E uma coisa interessante nos modelos atuais é que os tokens que estão perto do token que eu estou avaliando influenciam a posição que esse token vai parar no balde semântico. Então, imagina que eu estou falando a palavra clientes. Se essa palavra clientes compram ou clientes fogem, o que está perto de compram ou fogem, o que está perto de clientes vai impactar em qual posição do array de coordenada a palavra clientes vai cair. E aí, conforme vai caindo palavras em cada uma das posições do token, a gente vai somando um número naquela posição do vetor, do embed. Entende? Então, ali o modelo vai fazer uma função de hash complicadíssima, que a rede neural otimizou, e a partir desses tokens ele vai jogando, incrementando números, incrementando contadores nas posições dos embeddings. E aí, no final, tu vai ter um vetor com tamanho X, de acordo com esse modelo. Só que o que acontece? Se a gente parasse aqui, textos maiores sempre teriam embeddings com posições muito grandes dos vetores, porque se eu tiver muitos tokens, a posição 3 vai ter muitos e muitos e muitos incrementos. Certo? Então, a posição 3, por exemplo, ao invés de ter poucos incrementos ali, 1, 2, ele vai ter 10 mil incrementos, e assim por diante. Quanto maior o texto, maior seria o número na posição 3. Só que isso tornaria muito difícil a gente comparar, por exemplo, uma palavra com um livro. Será que essa palavra está perto do significado desse livro? Como é que eu reduzo o livro? Como é que eu torno a palavra e o livro no mesmo tamanho para que eles sejam comparáveis entre si? Né? Porque a graça do modelo de IA é a gente conseguir comparar coisas que às vezes parecem incomparáveis. Eu quero comparar uma frase com um artigo de ajuda, eu quero comparar uma pergunta com um livro inteiro e saber qual livro usar para buscar essa pergunta, e assim por diante. Então, para fazer com que os vetores, mesmo de conteúdos grandes, sejam comparáveis com os vetores de conteúdos curtos, a gente normaliza todos esses contadores aqui para números entre 0 e 1. Então, a gente vai pegar ali o tamanho do vetor aqui para fazer isso e vai tirar, basicamente, a soma desses vetores todos aqui para pegar o tamanho dele e botar numa escala de 0 a 1 entre o maior vetor e os outros. Então, aqui também mostra um pouquinho de como é que a gente faz isso, mas o que a gente está tentando fazer, no final das contas, é só garantir que um vetor que antes era 0, 2, 0, 1, 3, por exemplo, vire 0, 0.4, 0, 0.2, 0.6. Por que a gente faz isso? Para que todos os vetores de todos os conteúdos, não importa o tamanho do conteúdo, sejam sempre números entre 0 e 1. Isso não é verdade para absolutamente todos os modelos de IA, tá? Mas a maioria faz isso, e é por isso que tu recebe geralmente um array de embedding com vários números entre 0 e 1. Porque a ideia aqui é tu conseguir normalizar e comparar conteúdo de diferentes tamanhos com alguma eficiência, sem que eles se confundam ali. Fechou. Eu estava aqui vendo o comentário do Vitor, mas é boa, Vitor, ali, só para deixar esse ponto claro, porque eu tive essa ideia no começo, falei, pô, já tem uns embeds que eu gerei aqui com o modelo passado, será que eu posso agora usar esses mesmos embeds para comparar com o novo modelo? Então foi uma dúvida que eu já tive no passado, por isso que eu quis ali explicar que realmente o que gera os embeds depende do modelo, tem que comparar sempre o mesmo com o mesmo, senão vai ter um resultado completamente relevante. Boa, então quando tu faz todas as comparações do mesmo tamanho, tu consegue aí comparar coisas que são de tamanhos diferentes. Então, se tu disser oi, guer, ou tiver um livro inteiro, tu sempre vai ter o mesmo array, com o mesmo número de casas, com números entre 0 e 1 no final. A partir disso, tu pode começar a fazer algumas comparações. Então, aqui, só para deixar isso aqui claro, se eu falar aqui, clientes compram
roupa, por exemplo. Ele vai me gerar para cada posição um número aqui dentro desse array. Se eu falar outra coisa, guerras são ruins, ele vai me gerar uma outra posição completamente diferente, com outros valores em cada um desses tokens. Então é esse o processo que a gente está fazendo por Embed. E para que isso serve? Como a gente falou lá no começo, um embedding ele é um ponto no mapa de coordenadas. Esse ponto pode ser desenhado no vetor da origem do mapa de coordenadas até o ponto. Se eu tenho duas coisas que tenho dois vetores nesse mapa, eu consigo ver a distância entre esses vetores como o quão parecidas essas coisas são. Então imagina que na cabeça de vocês o LLM ele tem um mapa semântico com todos os significados de todas as coisas que você pergunta para ele, e cada coisa que você pergunta para ele, ele te dá um ponto de onde isso mora. Os pontos que estão mais perto um dos outros são as coisas parecidas. E esse é o poder da gente usar embeddings nas nossas aplicações. Porque embedding é a ferramenta que vai deixar a gente ver o que é parecido com o quê. E isso vai ser importantíssimo na hora de usar contexto de forma eficiente. Então imagina que eu tenho esses três vetores aqui, cada um representa uma frase, um conteúdo. Se eu olhar aqui, provavelmente esse vetor azul tem um conteúdo mais parecido com esse vetor vermelho do que o vetor verde com o vetor azul. Como é que eu faço isso? Por um algoritmo de distância de cosseno entre os vetores. Também não vou entrar aqui no detalhe de o que é similaridade de cosseno, como é que é a implementação disso. O que eu quero que vocês saibam, aqui tem a fórmula e tudo mais. O que eu quero que vocês entendam é que a gente está, no final das contas, comparando distâncias de vetores. Existem vários algoritmos para fazer essa comparação de distância de diferentes formas. Que alguns privilegiam uma coisa, alguns privilegiam outra. O mais usado é a similaridade de cosseno. Tem um que se chama, se eu não me engano, a distribuição de Pearson. Se eu não me engano, não sei se é o nome, ou similaridade de Pearson. Não lembro bem o nome, mas é alguma coisa de Pearson. Que também é muito usado, principalmente em recomendações de filme, recomendações de vídeo, e coisas nesse sentido. Tem um vídeo nessa demo, que eu vou deixar depois aberta para vocês, aqui, que fala bastante sobre comparação de vetores. E é um material bem legal. Então, se vocês quiserem entrar na prática de como é que esse cálculo aqui é feito, recomendo bastante assistir esse vídeo. Mas quando a gente faz essa semelhança de vetores e faz um cálculo da distância, isso vai nos dar, no final das contas, um índice de semelhança entre dois conteúdos. Então, o que é o vetor aqui, verde com azul, tem um índice de semelhança de 97,6, e o índice de semelhança entre o vetor azul e o vermelho é um índice de semelhança de 97,8. Aqui tem a fórmula da similaridade de cosseno, se vocês quiserem utilizar de referência. Certo? Então, se a gente tem dois vetores que eles apontam exatamente na mesma direção, eles vão ser 100% similares. Mesmo que eles sejam tamanhos diferentes de vetor. Porque o que a gente está medindo é a diferença do ângulo, é a direção do vetor, na similaridade de cosseno. Então, se tu comparar uma frase que está aqui com um livro que está aqui, mas eles apontam exatamente na mesma direção, eles vão ser 100% similar. É bem difícil ter algo 100% similar na prática, mas a tese é essa, né? Quanto mais na mesma direção estiverem apontados, mais parecido esse conteúdo é. Se eles estão apontados em direções perpendiculares, eles são 0% similar. Então, eles não têm nada a ver uma coisa com a outra, basicamente. Então, a nossa ideia aqui do embedding é entender isso, de que é isso que nos vai ajudar a definir qual conteúdo é parecido com qual. E aí, só para trazer um último comparação aqui, vamos supor que eu diga gatos gatos perseguem ratos. E aqui vou dizer que cachorros perseguem gatos. E a gente cria dois vetores. Eles vão criando aqui alguns vetores para cada slot, e eles têm um índice de semelhança no meu algoritmo de embedding, que é o algoritmo que eu fiz aqui de brincadeira, o toy hash, eles têm um índice de semelhança de 69%. Isso aqui é um algoritmo que eu fiz muito tosco. Ele é uma implementação ali de umas 20 linhas de JavaScript. Então, provavelmente, esse algoritmo é bem pouco preciso. Mas ainda assim, ele entende que gatos perseguem ratos é mais parecido de cachorros perseguem gatos do que guerras são ruins, que tem zero semelhança uma coisa com a outra. Mas se eu usar o embed da OpenAI, por exemplo, que tem muito mais parâmetros, ele consegue entender essas relações muito melhor. E aí, se eu botar gatos perseguem ratos com cachorros perseguem gatos, isso aqui, a gente percebe que o índice de semelhança agora, ao invés de 60%, é 95%.
Porque o modelo da OpenAI, ele tem muito mais contexto e muito mais noção de semântica do que o meu modelinho de 20 linhas de JavaScript. Então, ele consegue entender a relação entre essas duas coisas de forma muito mais coerente. Isso mostra como modelos diferentes podem trazer diferentes qualidades no teu embedding e diferentes qualidades na tua comparação dos teus dados. E, às vezes, escolher o modelo que tu vai usar para fazer o embedding pode ser tão importante quanto, ou praticamente tão importante quanto, o modelo que tu vai usar ali na hora de processar esses conteúdos. Antes de eu partir para o próximo bloco de usar esses conteúdos aqui, eu queria saber se fez sentido para quem está aqui no grupo essa parte de embedding, se ficou um pouco mais claro, se você já tinha olhado para esse ângulo, porque isso aqui vai ser bem usado agora nos próximos blocos aqui do webinar. Sim, Robson, exatamente. Os modelos diferentes vão possuir sempre resultados diferentes de embeddings. Mesmo que seja dentro de uma mesma provedora, tá? Dois modelos diferentes da OpenAI vão produzir dois embeddings diferentes. Eles podem ter até, às vezes, a mesma quantidade de posições, a mesma dimensão. São dois embeddings de 1.500 posições, 1.500 dimensões. Mas, ainda assim, os valores distribuídos dentro dessas 1.500 posições para a mesma frase vão ser diferentes. Então, como eles têm outras formas, outros mapas, tu não vai conseguir comparar uma coisa de um com o outro. Tem que sempre fazer as comparações dentro do mesmo modelo. Eu até deveria ter colocado aqui, agora, para exemplificar isso melhor, algum outro embedder que não fosse da OpenAI para mostrar esse índice de comparação mudando com diferentes embeds sendo usados da indústria. Mas o ideal é testar, tá, Robson? Porque vai depender, é sempre a questão de custo-benefício. Tu tem alguns modelos de embeddings que são bem baratos, muito, muito baratos, e produzem coisas mais simples, mas às vezes é o suficiente. Por exemplo, tu tem um volume massivo de dados, e a única coisa que tu quer fazer é pegar ali e categorizar, botar etiquetas automáticas em e-mails. Por exemplo, tu tem 1 milhão de e-mails. Para te saber qual etiqueta colocar no e-mail, provavelmente a necessidade de semelhança não importa tanto, assim, não precisa ter uma acurácia tão grande dessa informação, não precisa ter tanta nuance. Então, tu pode usar um modelo mais barato, mais rápido, que performe melhor. Agora, não, eu preciso ali entender uma central de ajuda, um bot, fazer uma comparação mais detalhada das palavras. Aí tu vai precisar de um modelo de embedding, às vezes, com mais dimensões, que capture melhor essas nuances, só que aí eles podem ser um pouco mais lentos e um pouco mais caros. Então, eu costumo usar principalmente as variações da OpenAI, mas qual variação eu vou usar depende da aplicação que eu estou fazendo. Aí vale a pena fazer alguns testes na tua aplicação, ver diferentes modelos de embedding e ver o que funciona bem para ti naquela posição. Mas quanto mais nuance tu quiser na tua comparação, mais detalhe fino de comparação, mais dimensões tu vai querer no teu embedding, provavelmente. Respondeu ali? Não sei se ficou clara a dúvida, ou se eu deixei mais confuso do que antes da pergunta. Beleza. Show. Então, sabendo que são embeddings, a gente começa a entrar na parte que é legal, que são ali os documentos, né? Antes de eu ir para cá, na verdade, eu esqueci uma coisa que eu ia fazer, e eu acho que é legal, que eu vou ir fazendo conforme a gente vai avançando, mas para cada uma dessas telas eu vou tentando mostrar alguns usos crus desses resultados aqui dentro, que a gente faz aqui na Kev. Então, por exemplo, falando lá de LLM, né, lá do primeiro bloquinho do Large Language Model, aqui do bloco de LLM, certo? Um uso que a gente tem interessante para LLM na Kev é que, na aplicação que a gente tem de atendimento, que inclusive não está pública ainda para comprar, mas a gente está usando já em teste interno já faz um mês e pouquinho, a gente tem aqui, se eu vier aqui digitar, por exemplo, vídeo de segmento, eu consigo achar um vídeo que esse cliente mandou falando da tela de segmento. Porque todo o conteúdo que chega na nossa plataforma de atendimento, a gente transcreve esse conteúdo com o IA. Então, eu tenho uma descrição visual do vídeo. Esse vídeo mostra a tela de computador, tal, no topo tem tal coisa, transcrição de áudio. Para essa busca acontecer, na busca, eu não usei nada de IA, mas eu usei um modelo de linguagem, ali, um LLM, um modelo da Open, aqui do Gemini, no caso, para transcrever esse conteúdo e aí poder salvar essa transcrição e usar isso na minha busca depois. Então, mesmo que seja um uso super simples da API, eu basicamente chamei o prompt e falei, transcreve esse conteúdo para mim, me mostra como só usar o modelo de LLM já me traz uma funcionalidade super legal. Porque por eu armazenar uma versão de texto de todos os documentos PDFs, de todos os vídeos, de todos os áudios que eu recebo, os meus clientes conseguem aqui fazer busca com base no conteúdo interno dessas mídias. O que para eles é super legal na plataforma de atendimento, porque permite ali o atendente chegar muito mais fácil nos dados que eles querem.
Então, esse aqui é um uso bem básico de LLM, mas já mostra como traz alguns poderes para isso. Um outro uso legal para caramba de LLM é que toda vez que o cliente finaliza um atendimento aqui na Kev, eu gero um resumo desse atendimento. Então, todo atendimento aqui, ele é gerado um resumo. Também, para cá, eu só preciso fazer uma chamada de LLM simples. Eu mandei as mensagens, pedi um resumo e salvei o resumo aqui. Até aqui eu só fiz um prompt para o OpenAI, mas já mostra como essa parte do LLM por si só, se tu só chamar um prompt ali, tu já consegue fazer umas coisas bem legais. Então, agora vamos falar de documentos, e aí eu vou ir tentando mostrar, conforme a gente vai avançando, funcionalidades úteis construídas com os conceitos que a gente vai elaborando aqui. Então, imagina que eu vou criar documentos aqui, e aí, para exemplificar isso, eu vou vir aqui na Globo.com e vou pegar uma notícia qualquer e vou salvar essa notícia ali. Então, eu peguei aqui um texto do Globo.com, de uma notícia sobre o Trump, certo? E vou adicionar esse documento no meu banco aqui. O que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando um documento e transformando esse documento em embeddings. Então, só que, vocês lembram que eu falei que o modelo de IA ele tem uma janela de contexto limitada? Então, quando a gente está upando um documento e transformando ele em embeddings, é muito comum que a gente use um conceito que é muito chamado de chunking. Aí, de novo, as palavrinhas que confundem a gente, né? O que é chunking? É tu pegar um documento e quebrar texto longo em pedaços menores. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente quiser responder perguntas depois, a gente só quer pegar a porção relevante para responder aquela pergunta. Eu não quero pegar todo o texto gigante. Se eu upar um livro inteiro, eu não vou ter que colocar o livro inteiro na janela de contexto. Então aqui eu upei só uma notícia da Globo.com, mas eu terminei com 5 chunks, 5 pedaços de notícia aqui dentro. Para cada um desses pedaços, eu salvei no banco de dados o trecho, o texto original, o embedding do meu embed aqui de meio de brinquedo, o que eu fiz em JavaScript, e o embedding real da OpenAI aqui dentro, certo? Então, salvei essas duas versões do embed para a gente poder usar as duas depois e ver como é que elas vão se comportando ali dentro. E aqui eu poderia adicionar vários outros documentos. Se eu vier aí adicionar uma outra notícia, vamos pegar aqui. Pegar aqui uma outra. Eu adicionei uma notícia do Trump, agora eu vou copiar e colar uma notícia aqui do Lyon, do time de futebol francês. Adicionei aqui outra notícia e essa notícia do Lyon trouxe para mim mais 2 chunks. Então aqui eu estou salvando várias coisas com seus determinados vetores num banco de dados. Isso aqui, galera, é um banco de dados vetorial. Às vezes a gente fala, putz, eu vou ter que estudar banco de dados vetorial, e aí parece que é uma coisa de outro mundo, né? Pô, outra coisa aqui. Só que banco de dados vetorial é uma coisa muito simples de entender. A gente tem tipos de dados, certo? Que todo banco de dados lida. Tem string, tem inteiro, tem decimal, tem booleano e tem vetores. É só isso. O vetor é um tipo de dado representado num banco. E o que um banco de dados vetorial faz é permitir fazer operações com vetores. Bancos de dados relacionais deixam de fazer operações com data, certo? Somar X dias, tirar dias, dividir por semana. Bancos de dados vetoriais deixam de fazer operações com vetores. Quais são os vetores mais parecidos com esses outros vetores e assim por diante. Então, todo esse trabalho que a gente estava falando aqui do embedding, de medir a distância de cosseno para saber qual que são os vetores mais perto um do outro, essa conta é o que um banco vetorial faz. Tu faz uma pesquisa no banco vetorial e ele vai fazer essa conta para ti automaticamente, e aí ele vai fazer as operações em cima dos vetores. Então, quando vocês estiverem ouvindo falar de bancos vetoriais, nada mais é do que um banco de dados que suporta o tipo vetor e faz operações em cima disso. Tem vários no mercado por aí, e mesmo os que não eram bancos vetoriais estão... Boa. Mesmo os momentos, já vou complementar ali o que o Robson falou, mesmo os bancos vetoriais que não eram vetoriais estão começando a suportar, né? Então, por exemplo, a versão mais nova do MySQL já tem suporte a vetores. MongoDB, se eu não me engano, já está com suporte a vetores também. SQLite tem uma extensão para vetor. Então, tem um monte de vetores aí. Que bom que tu mencionou isso, Robson, dos pontos do chunking, porque eu até tinha falado disso e até tinha botado aqui e tinha esquecido de falar. Então, que bom que tu me lembrou ali. É importante, quando a gente está fazendo o chunking, decidir onde cortar, que é o que o Robson levantou ali. Porque se eu só cortar a cada 200 caracteres, por exemplo,
pode ser que eu corte no meio de uma frase e eu perca um raciocínio que complementava aquele raciocínio anterior. Né? Então, normalmente, tu escolhe onde cortar o chunk por alguma coisa semântica. Tipo, a cada frase, a cada 2 enters, a cada página de um livro, tu faz um chunk de alguma unidade semântica. E uma outra boa prática é tu ter sempre um overlap. Então, se tu termina a cada 3 frases, tu sempre tem a frase do último chunk anterior junto nesse e a primeira frase do próximo junto nesse também. Ele sempre tem um pedaço que é em comum entre o anterior e o próximo. Isso é para que quando a gente for escolher o chunk na hora de buscar, a gente consiga ali usar isso de forma apropriada e não esteja com o contexto cortado. Né? Então, também aqui vai depender do uso. Se tu vai cortar a cada 500 caracteres, ou se tu vai cortar a cada uma frase, ou se tu vai cortar a cada uma página. Depende do que tu quer fazer. Se tu vai fazer um app de atendimento, por exemplo, às vezes cada mensagem pode ser um chunk por si só. Se tu vai fazer uma central de ajuda, às vezes cada artigo da tua central de ajuda pode ser um próprio chunk, porque aí tu quer retornar o artigo inteiro para consultar lá. Ou se tu tem um livro, talvez cada capítulo do livro, ou cada página do livro. Então, dependendo do que tu quer usar, ou como tu quer usar esse conteúdo, tu vai fazer pedaços diferentes. A pergunta que fica é qual que é o pedaço que é útil para mim quando eu for buscar ele? E aí tu tem que decidir isso na tua estratégia de chunk. Saber o que tu quer buscar, e dependendo do que tu quiser buscar, tu separa esses pedaços de forma apropriada. E quantos chunks tu tá querendo injetar no contexto, né? Porque se tu vai fazer um chunk por capítulo, igual no livro, tu não vai conseguir colocar muitos capítulos no mesmo prompt depois. Então tem um trade-off aí entre tamanho e simplicidade na hora de cortar. Eu até já vi alguns lugares, por isso que eu coloquei aqui, eu vi uma aplicação que ela pegava um capítulo inteiro, por exemplo, ela pegava um bloco grande de texto e usava uma chamada de LLM para dizer onde cortar esse texto, para onde fazer os chunks. Então eram chunks que não eram por tamanhos definidos, né? Eles eram chunks... um modelo de IA decidia onde fazer o corte para ir fazer o embedding e aí salvar no banco vetorial e poder buscar isso. É interessante, mas é bem mais caro de fazer. Então eu deixei aqui só como ideia, porque é uma coisa que não é muito comum de ser vista. Aqui, eu estou cortando a cada 10 pontos finais. Então essa foi a minha estratégia de chunking aqui. Boa, Robson. É o custo-benefício, né? Se tu quer acurácia, tu quer mais o correto em cima disso, aí tu faz via IA, senão tu pode fazer algo mais simples ali e serve também. Vai depender do qual que é o nível de critério que tu quer no final das contas e como é que tu quer organizar isso no final das contas. Né? Então, aqui, para esse exemplo de playground, eu estou cortando a cada 10 pontos finais. Então, a cada 10 pontos finais, eu faço um corte, e aí eu tenho aqui 5 cortes de uma notícia, 2 cortes de outra notícia. Tendo os documentos, os embeddings, aí é onde a gente entra no que o pessoal às vezes quer fazer, que é começar a fazer as buscas em cima disso. Né? Então, vamos supor aqui, se eu tenho o documento, eu posso fazer algumas pesquisas de achar esses documentos. Então, eu posso vir aqui e falar, eu quero quem joga no Lion. Então, aqui, ele achou que... O que ele está acontecendo? Quando eu faço a busca quem joga no Lion, ele pega essa frase que eu coloquei e cria um vetor dessa frase. Certo? Aí o banco vetorial vai pegar essa frase e comparar com todos esses documentos que eu tenho aqui. Aqui eu estou usando o SQLite como uma extensão de vetores para fazer comparação de cosseno. Quem joga no Lion. Então ele vai comparar o vetor da minha pergunta com o vetor de todos os documentos. Aí vai ranquear quais têm as maiores comparações e vai me trazer os top 5 melhores resultados. Então aqui esses são os 2 trechos que têm mais a ver com isso, porque são os 2 trechos da notícia do Lyon. Né? No caso aqui nem trouxe o dos Estados Unidos, porque eu estou usando... boa, isso aqui é o que eu queria mostrar. Eu estou usando o meu embedder, o meu brinquedo de JavaScript. Como eu estou usando esse embedder, e esse embedder é muito ruim, ele tem poucas dimensões, é muito simplista, ele tenta fazer a comparação vetorial, mas ele traz errada aqui. Ele disse que essa notícia sobre o Lula e os Estados Unidos tem mais semelhança com quem joga no Lion do que a notícia do Lion em si. Certo? Agora, se eu mudar o embedder que eu estou usando nessa busca para o embedder da OpenAI,
Aí eu vou criar o embed de OpenAI dessa pergunta e depois eu vou comparar isso com os embeds que eu já salvei de todos os meus documentos anteriores. E aí, opa, aqui, hora aqui é fácil de explicar que quem joga aqui é o Hendrik, que ele trouxe muito mais semelhança aqui entre esse trecho da notícia do Lyon do que com o trecho da notícia sobre o Trump. Certo? Então a gente vê aqui como diferentes embeds, eles trazem qual a situação da política internacional, Brasil e USA. Não vou nem mencionar Brasil e USA, vou só deixar a política internacional. Ele já vai trazer, provavelmente, aqui a parte do tarifaço, o primeiro trecho do tarifaço, que tem o resumo da notícia ali, do tarifaço do Trump. Então, se eu vou mudando os embeds, ele muda os resultados. Agora, outra maneira de mudar os resultados é mudar o modo de busca. Aqui eu estou mudando quais os embeds que eu estou comparando. E ele está me dando um índice de semelhança de 0,81 e 0,80 no segundo lugar. Mas eu posso mudar a maneira como eu estou fazendo essa busca. Com diferentes algoritmos. Eu posso buscar por similaridade de cosseno, que era o mesmo que eu estava usando antes, só que agora implementado no banco, vai trazer o mesmo resultado. Antes estava similaridade de cosseno implementado no JavaScript. Eu posso medir por distância euclidiana, que vai me dar uma notícia, uma pontuação diferente. Manteve a mesma ordem, mas agora esses dois aqui estão muito mais próximos do que antes, por essa outra algoritmo. Eu posso mudar por Manhattan, que é um outro algoritmo de distanciamento. E agora ainda segue a ordem, mas também muda a relação entre quão distante está. E aqui já tem um chunk diferente. Antes o tarifaço era o segundo e agora esse aqui já é o segundo. Então, às vezes, tu mantém o mesmo embedding, mas compara os vetores com algoritmos diferentes e tu tem resultados diferentes. Como escolher cada algoritmo? Assim, se você não tiver muita noção e quiser só prototipar algo e fazer um MVP, vai de distância de cosseno, que é o mais usado e resolve 80% dos casos. Mas, se tu quiser, aí tu pode testar vários algoritmos para o teu caso de uso e ver o que é mais utilizado. Não vou entrar aqui na implementação de vários desses, porque não acho que é relevante. Mas eu acho que sim é relevante saber que o algoritmo que tu está usando para comparar os vetores vai mudar quais são os embeds que tu encontra. E se ele muda quais são os embeds que ele encontra, ele vai mudar a qualidade da tua implementação dessa funcionalidade depois. Certo? Aqui nessa busca, eu não estou usando mais o modelo de IA para nada que não seja criar o embedding. Então, eu não fiz nenhum prompt de conversa com o ChatGPT. Eu só estou fazendo a busca dos documentos. Certo? Aí, depois que eu tenho esses documentos, é o que a gente vai usar para usar os documentos como base e poder responder alguma coisa usando esses documentos. Antes de eu ir para essa parte de usar ali, fazer as perguntas e usar como resposta, tem sentido essa parte do que é um banco vetorial, como é que funciona, esclareceu algo para alguém aqui nesse ponto? Vocês já têm usado? Inclusive, se vocês tiverem também dicas de que bancos vetoriais vocês estão usando, que ferramentas vocês estão usando para fazer comparação de vetores, também é legal complementar aí no chat, porque ajuda a ter um pouco mais de ideia do que o pessoal tem usado. Aqui na Kevin a gente tem usado muito TypeSense, que é uma search engine que tem um banco vetorial bem legal, então eu gosto muito dela, é open source, e é uma ferramenta bem poderosa ali. Bom, já vou. Eu nunca usei o Quadrant, o Pinecone eu já ouvi falar bastante, mas nunca usei também. Eu já vou dar uma investigada aqui do nosso lado para dar uma olhada. Mas essas ferramentas são todas muito novas, então é legal a gente ir comparando o que tem funcionado, o que não tem. O que eu gosto do TypeSense é que ele também é uma search engine convencional, então eu consigo fazer tanto a busca vetorial como a busca convencional ali dentro no mesmo lugar. E aí para nós fez bastante sentido. Mas eu vou dar uma olhada nessas duas. Vou salvar aqui. Boa. Então, agora a gente vai para a parte de responder perguntas, né? Se eu vier aqui agora e buscar o que é, vamos supor que eu coloque só os top 2 resultados. O que eu quero dizer aqui? Eu só vou incluir nesse prompt os primeiros 2 resultados que trouxer no meu chunk. Na verdade, eu vou incluir só o primeiro. O que é o tarifaço do Trump? O que está acontecendo aqui? Eu estou pegando essa minha pergunta, convertendo em um embedding, e aí comparando com os embeds da OpenAI, pegando o primeiro documento que tem mais semelhança com esse documento que eu criei,
limitando que os documentos selecionados tenham um índice de similaridade de pelo menos 0,5, e aí eu estou fazendo um prompt para a OpenAI. Então, aqui, eu tenho um prompt que é o prompt já escrito. Então, esse prompt aqui é um prompt que eu escrevi na mão, onde diz, você aqui é bastante que ajuda a escrever perguntas, tal, algumas informações importantes. Tu só pode responder o que tiver nos documentos. Se não tiver nenhum documento relevante, tu diz, eu não sei. Só use informações que estão contidas nos documentos. Não invente nada, nenhum conhecimento fora dos documentos divulgados. E aí a pergunta que foi feita. Só que aqui vem a brincadeira. A brincadeira é aqui, ó, context documents. Um documento relevante foi encontrado, documento 1, similaridade tanto, e aí aqui eu coloco o texto daquele documento que eu encontrei. Então eu faço a busca vetorial para esses documentos, e aí injeto o conteúdo desse documento dentro do prompt. E aí o resultado que a minha IA vai me trazer é o tarifaço do Trump, refere-se ao aumento do tarifa global sobre importações de 10% para 15%, anunciado pelo presidente Donald Trump. E ele está usando esse documento. Eu poderia incluir mais documentos, eu poderia incluir os top 3 resultados, por exemplo. Aí ele vai buscar ali os top 3 ordenados e trazer no prompt mais coisas ali dentro, vai incluir mais trechos para IA se basear. Então, quando a gente está falando de chatbot, de central de ajuda automatizada, conversa automatizada, injeção de contexto, é disso que a gente está falando. A gente pega o que a gente precisa resolver, compara o vetor disso com os documentos que a gente tem da subanco vetorial e decide o que colocar junto no prompt para fazer a pesquisa para o OpenAI. Agora tu nota que, ainda que eu use o modelo de IA para processar, se eu deixar só o top 1 resultado aqui e botar o meu toy embedder, talvez, eu não sei se aqui vai escolher o errado ou não, mas talvez ele escolha o documento errado, porque o embedder é ruim. Ele escolheu outro aqui, mas ele escolheu certo. A pergunta que a gente tinha feito antes era quem joga no Lion, né? Que ele tinha trazido o resultado errado. E ele fala, eu não sei. Por quê? Porque quando a gente pega os documentos que ele achou, o documento que ele mais acha quando eu pergunto quem joga no Lion aqui dentro, eu até vou aumentar o número de resultados, que ele vai achar a resposta, eu acho, talvez se eu botar aqui 3, talvez um desses 3 ele ache a resposta. Ainda não. 10 vai estar contido. Então ele não vai achar, pelo jeito. Não quer achar o documento que eu quero. Ah, por causa do limite de similaridade não é o suficiente. Beleza. O que acontece? Foi bem difícil ele achar o documento certo porque o embed era ruim. Nota que o modelo de IA que eu estou usando era o mesmo, mas como o embed era ruim, ele não conseguiu vincular a minha pergunta ao documento certo. O documento certo que eu quero de quem joga no Lion estava lá embaixo, aqui, e a similaridade era muito pequena. Então ele nem entrava nesse limite de similaridade que eu tinha colocado antes para encontrar. Isso aqui mostra como, às vezes, o embed pode impactar mais do que tu imagina na qualidade do que da tua entrega, do teu RAG. Eu não entendi bem a tua pergunta, Robson. Pode me falar por voz, para dar um exemplo um pouco mais concreto do que tu estava perguntando sobre datas ali? Porque, no geral, aqui eu não boto muita relação, pelo menos nos meus bancos atuais até hoje, eu não precisei trabalhar muito com datas. Eu queria entender como é que tu lida com datas em... Qual que é o caso de uso, né, que tu está tentando resolver? Para ver se, de repente, eu resolvo de outra forma, por isso que eu não entendi muito bem a pergunta. Mas eu tento fugir de comparação de datas dentro de espaço vetorial. Bem, não sei se o Robson... Ah, ali. Ah, boa, Robson. Aí o que acontece? Eu não usaria para isso um RAG. Eu usaria um agente. E aí a gente vai entrar no próximo bloco de conteúdo aqui. Eu não acho que usar RAG seja a melhor solução
para esse caso de uso que está explicando. O RAG é muito para buscar documentos. E quando a gente fala de praga, praga vai estar parecendo com praga, então vai ser muito difícil tu usar isso na comparação. Eu acho que não tem, tá? Eu não consigo imaginar o jeito. A gente até coloca, e aí é um trabalho da IA conseguir avaliar isso, né? Por exemplo, o que vai acontecer? Dentro do conteúdo do embedding, quando a gente está fazendo a frase ali, por exemplo, no caso da CapChat, quando a gente cria o embedding da mensagem, junto com o conteúdo da mensagem, eu coloco a data da mensagem, quem enviou e tudo mais. Quando eu estou fazendo uma busca por RAG, eu trago as 20 principais mensagens que tiveram ocorrência lá. Quando eu estou injetando esse contexto dentro do prompt, o prompt vai saber que daquelas 20 que eu escolhi injetar, a mais recente é X, porque a data estava incluída dentro do vetor que gerou ele, dentro do conteúdo do vetor. Só que a questão é, e se a que era mais recente nem sequer foi incluída, nem sequer foi encontrada para ser incluída ali no vetor, né? Se eu tiver pragas demais para caber no RAG. E aí eu não sei se tem um jeito de resolver esse problema. Aí eu acho que o único jeito de resolver esse problema de verdade é usando a parte de function calling e agentes. Pelo menos que eu conheça, né? Então, quando a gente está falando de RAG, esse processo todo que eu expliquei é o RAG, né? O RAG é, antes de tu responder, busca os trechos mais relevantes e coloca no prompt. E é só isso. Mas isso aqui resolve, cara, um monte de casos de uso. Diagnóstico médico, central de atendimento, chatbot, enfim, inúmeras possibilidades ali, só com o fato de eu saber que contexto buscar antes de colocar no prompt. E é uma técnica poderosíssima nesse sentido. Porque sem RAG, tu vai mandar e ele vai alucinar. Ele não vai ter os dados internos da empresa, ele não sabe utilizações recentes, ele não tem fonte. Com o RAG, ele vai ali buscar documentos relevantes, vai injetar no prompt, vai ter respostas baseadas nos dados reais, vai funcionar com dados internos, vai estar sempre atualizado, vai ter fontes rastreáveis. Então, aqui, só para resumir o que a gente falou antes, o pipeline do RAG, o usuário faz uma pergunta, a gente gera um embedding da pergunta, a gente busca os documentos mais parecidos com aquela pergunta, filtra por um fator de semelhança e monta um prompt. E aí o LLM traz a resposta, certo? A qualidade do teu prompt que está fora dos documentos também vai influenciar essa qualidade, obviamente, né? Tem um trabalho de refinar prompt do que fica ao redor dos documentos. Mas a pipeline de RAG é essa daqui, certo? E aí tu vai poder usar isso para indexação, vai ter que poder decidir quais indexações usar, quais são os RAGs, quais são os embeds, como fazer o chunk. Tu vai ter que ter quantos documentos quer retornar, qual que é o limite de similaridade, como é que vai fazer a busca, como é que eu vou usar o prompt, como é que eu vou avaliar se as fontes certas estão usadas. Então tem algumas decisões aqui de produto que tu vai colocando isso dentro do prompt, que tu vai tomando da tua arquitetura, que vão te ajudando a fazer uma boa pipeline de RAG, mas o fundamento é esse ali. Pode falar, Renato. Boa, Gabriel. Legal, cara. Muito bom aí. Tua explicação. Muito boa mesmo. Eu queria te falar, a galera tem falado muito, não sei se já ouviu falar, em adicionar aqueles filtros ontológicos, né? Trabalhar ontologia no RAG. Você tem visto isso, cara? Você tem usado? Cara, vou ser bem sincero, tá? Já ouvi falar, mas nunca usei, então não me sinto aqui muito confiante de estar uma resposta muito clara sobre isso. Mas sei que o pessoal tem usado, né? Mas nunca cheguei num caso de uso onde eu precisei usar eu. Então não sei bem como é que funciona ainda. Boa, valeu, Gabriel. Mas eu vou dar uma olhada, tá, Renato? Depois eu vou ver se eu acho algum conteúdo relevante ali e mando no grupo da UOL, para dar uma lida um pouco mais a fundo, até para enriquecer a conversa aqui com o time. O pessoal brinca, né, que os embeds, eles capturam o significado do mundo, né, e a ontologia organiza o mundo, né? Exatamente. Eu tenho ouvido falar muito, tenho visto, tem uma galera obtendo bom resultado com ontologia, cara, mas eu também não estudei ainda, mas eu pretendo dar uma estudada também. Boa. Inclusive, eu vou procurar e vou deixar alguns materiais ali no grupo da UOL, dos founders, mas se tu for achando alguma coisa relevante, manda também. Um curso que eu estou fazendo agora, que é bem legal, aí para quem é mais técnico, né? Mas eu achei uma playlist de um cara que é graduado PhD do MIT, e agora ele trabalha na Índia, na empresa de IA, e ele fez uma playlist inteira de como construir um LLM do zero, são umas 40 horas de aula, e, cara, sensacional o nível de detalhe que ele coloca. É bem difícil achar material nesse nível de profundidade, como é que funciona um transformer, como é que funciona um tokenizer, o que funciona dentro dos modelos. Então, uma playlist bem rica. Vou mandar ali para vocês também. Mas aí é bem mais
É antes de toda essa parte de consumir o modelo, né? É sobre construir o modelo. Mas é bem interessante para quem tiver querer se aprofundar mais no tópico, eu acho que é bem legal de entender. Boa, Gabriel, valeu. Então, aqui é sobre RAG, mas aí o RAG é sobre dar contexto, mas não é sobre fazer coisas, né, necessariamente. Aí a gente entra no outro modelo, que é os agentes. Antes da gente ir para lá, eu vou mostrar um pouquinho do RAG funcionando na Kev. Tem na Kev, a gente só para um pouco de contexto. A Kev é uma plataforma de automação de recompra, um CRM e CDP, que a gente integra com várias fontes de dados, e a gente permite criar segmentos ricos e automatizar campanhas para que o cliente certo receba a mensagem certa, na hora certa, e com isso aumente a compra dos nossos clientes ali. Como a gente tem um monte de integração, a gente tem um monte de filtro. Só que os nossos clientes tinham muitas dificuldades de fazer os filtros certos, né, de montar os filtros. Então, hoje, a gente tem a possibilidade que, se eu vier aqui na minha parte de segmentação e colocar e usar IA, eu posso dizer, quero pessoas que são do Sudeste, compraram jaqueta, vou botar aqui, nunca compraram saia, e estão entre 30 e 120 dias sem comprar. E mando filtrar. A IA vai montar os filtros para mim. Onde é que entra o RAG aqui? Eu tenho muito filtro. Como eu tenho muito filtro, se eu não tiver uma situação de RAG, eu não tenho janela de contexto suficiente para especificar todos os filtros que eu tenho disponível para a IA saber como combinar esses filtros. Então, antes de passar o prompt para a IA, eu faço o embedding dessa pergunta, aí eu faço o embedding da documentação de cada um dos filtros que eu tenho, aí eu trago só os top 6 filtros que tem mais a ver com aquela pergunta, e aí isso eu mando para a IA me dar o JSON de resposta dos filtros operados. Então aqui ele montou para mim o filtro de Sudeste, pessoas do Sudeste, que já compraram jaqueta, nunca compraram saia, e estão entre 30 e 120 dias sem comprar. Então é um caso de uso de como é que a gente usa RAG aqui na Kev para fazer uma funcionalidade que vai um pouco além de um chatbot. Né? Tipo, aqui não tem nenhuma conversa, não tem nada conversacional, mas ainda assim o RAG é útil. É útil para me controlar minha janela de contexto e poder garantir que eu gaste menos dinheiro, que eu gaste menos token, que essa resposta seja mais rápida e que o resultado seja mais correto ali dentro. E aí, uma opinião minha, tá? Eu acho que tem uma forçação muito grande nos produtos de IA de querer construir funcionalidades conversacionais. E aí aqui estou saindo um pouquinho do tema técnico e entrando no tema de produto. Eu acho que esse tipo de funcionalidade é subestimado. Uma funcionalidade onde não tem uma conversa, mas a IA te ajuda a fazer algo rápido, a montar algo rápido ali. Então, não sei, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que nem tudo precisa virar uma conversa com um agente, nem tudo precisa virar uma conversa com um chatbot. Eu acho que tem muita funcionalidade útil para ser desbloqueada usando IA em pontos específicos do app para permitir um pouco mais de facilidade para o usuário. E aí tem um exemplo que a gente tem implementado aqui no nosso CDP. Vou ir mostrando para trazer para a realidade, tá? Porque eu acho que ajuda, às vezes, a gente deixar concreto casos de uso reais ali. Agora vamos entrar no que a gente chama de function calling. Porque até aqui, o modelo... Cara, Robson, o que a gente fez aqui, eu não sei se é a melhor coisa, tá? Mas a gente criou esse exemplo. Como os filtros são poucos ali, essa parte da Kev em si, o app e o CDP, a gente não está nem usando o banco vetorial ainda. A gente já está usando o banco vetorial na Kev Chat, mas na Kev em si, a gente nem está usando ainda. O que a gente fez, e é um pouquinho idiota, a gente tem uma tabela de vetores no MySQL, que é do banco que a gente estava usando, banco relacional, e toda vez que a gente tem um deploy, a gente tem uma rotina que olha para o código-fonte dos filtros atualizado, uma cron, que olha para o código-fonte atualizado desses filtros, e atualiza os vetores nessa tabela. Então, eu tenho lá uma lista de filtros com uma lista de vetores. Mas como o nosso MySQL não suporta a busca vetorial, eu implementei a distância de cosseno na mão, e aí eu só busco todos os filtros e faço a busca de cosseno na mão e faço a seleção ali direto na camada de aplicação. Então, é mais porque eu não quis complicar minha arquitetura botando um banco vetorial em cima do meu deploy, ia complicar minha arquitetura, então eu fiz uma solução bem simples para esse caso. Mas o legal é manter sempre... Uma coisa interessante desse modelo é que mantém sempre atualizado, né? A geração do vetor é baseada no código-fonte do filtro. O filtro muda, a Chrome atualiza o vetor, e aí meus filtros estão sempre atualizados, sempre que eu tenho que ficar atualizando o contexto do que é o filtro que eu tenho disponível. Então, isso é uma sacada legal de geração de embedding ali que a gente tem nele.
Eu poderia fazer tudo igual e usar um banco vetorial apropriado, né? Mas aí eu acho que isso vai ficar para provavelmente metade desse ano da gente fazer esse ajuste na nossa arquitetura aqui dentro. E sobre a busca ser feita direto com as carries, eu acho que o maior medo que eu tenho com isso é dar poder demais para o modelo, sabe? Eu acho que é mais difícil tu fazer as tools que chamam as carries ali dentro do filtro. Eu tenho que dar acesso a SQL, por exemplo, para ele montar as carries. Ou alguma forma de passar uma tool para cada filtro padronizada ali dentro. Eu acho que ia ser mais lento fazer. Tem dois critérios. Um, se eu fizesse uma tool genérica de SQL que deixasse ele filtrar tudo sozinho, aí tem um perigo de como é que eu limito qual que é o SQL que pode ser escrito. Se eu deixo uma tool para cada filtro e o modelo tem que ir chamando as tools em sequência, eu ia ter que fazer várias chamadas, e aí essas várias chamadas iam ter uma latência muito maior do que uma chamada só com RAG ali dentro. Então, o motivo pelo qual eu preferi não usar um agente ali, preferi só usar um prompt de RAG que especifica o JSON, foi mais para performance. Mas eu acho que teria esses dois trade-offs. A carry é bem legal, se tu permitir, tá? Tem um outro uso que a gente tem, que eu, inclusive, mandei no grupo ali uma vez, que era um uso onde a gente tem um MCP na Kev, que... Bem, eu vou deixar falar esse caso de uso mais pra frente, mas me lembra de falar sobre como é que a gente deixa o modelo escrever carries de pedidos quando eu estiver falando de agentes, porque aí eu entro nesse caso ali na frente, vai fazer mais sentido com o conteúdo. Então, eu vou voltar aqui para function calling, depois eu dou esse exemplo. O function calling é um pouco disso que eu estava entrando com o Robson aqui agora. Porque o modelo, por padrão, ele só te devolve palavras. Certo? Ele está te devolvendo palavras, se tu pede coisa, ele te devolve palavras. Só que a gente pode dizer para o modelo, opa, tu pode fazer coisas. Dá poderes, dá ferramentas para esse modelo fazer coisas. Porque, por exemplo, o modelo é péssimo fazendo conta. Vocês devem lembrar, quando a gente pedia para um modelo fazer uma conta no GPT-3, ele fazia tudo errado, mesmo as aritméticas básicas. Porque ele não consegue, ele não é um modelo de matemática, ele é um modelo de significado, e os números são tudo meio parecidos, estão tudo lá perto um do outro. Então, ele não conseguia decidir qual era o número certo a retornar. A solução para isso é o que a gente chama de function calling. Tu manda algumas opções de ferramentas para o modelo, e o modelo fala, tu tem que executar essa ferramenta aqui. Então, como é que funciona isso na prática? Né? Quando a gente vai mandar as ferramentas para o modelo, vamos supor ali, eu vou mandar para o modelo no meu prompt dizendo, olha, tu pode chamar a função add, essa função ela soma 2 números, e ela precisa desse controle de input, tu precisa da propriedade A e a propriedade B, as duas são obrigatórias, e aí se tu passar A e B, o resultado vai ser a soma de A e B. Tu ensina para o prompt quais são as funções que ele pode passar e quais são os inputs que ele tem que passar para cada função. No final, o resultado é algo mais ou menos assim. Tu manda um prompt para IA, para calcule tal coisa, e você pode chamar essa ferramenta matemática. A IA, ao invés de te retornar um texto com o resultado, ela te retorna um pedido para que o teu app execute a ferramenta. Então, ela vai falar assim, o que tu tem que fazer agora é chamar a função add, passando o parâmetro A 12,5 e o parâmetro B 7,75. Aí o teu app vai rodar essa função, certo? O teu app vai rodar a função ali, o add, passando isso aqui, e vai trazer que o resultado total é 20,25. Tu faz um outro prompt devolvendo esse valor para a IA, com uma outra mensagem adicional, e aí a IA vai poder dizer que o resultado de 12,25 mais 7,75 é 20,25. Só que não é a IA que roda a ferramenta, né? A IA diz para o teu app qual ferramenta rodar na tua aplicação, e aí tu vai fazendo uma cadência de prompts para rodar isso em ordem. É importante que sempre que tu faça uma chamada de ferramenta, tu faça os logs dela, porque eu já vi muita aplicação ficar confusa sobre o que está acontecendo por trás dos panos, e ser bem difícil de debugar problema quando a gente começa a adicionar function calling, porque as pessoas não fazem o log de qual ferramenta está sendo chamada quando, em qual prompt. Então, uma coisa importante aí, quando vocês forem implementar a parte de funções, é fazer um log bem feito. Vai ficar mais claro o exemplo de funções nessa parte que a gente vai falar de MCP. Função é tu definir para o modelo que ele pode chamar função, ele vai te dizer qual função chamar, e aí tu vai executar ela, certo? No teu app, e aí tu vai seguir em frente. E aí o que é o MCP? Que é outra daquelas siglas ali que a gente escuta e às vezes não sabe o que significa. O MCP é um protocolo padrão para expor ferramentas e recursos de modelo de forma estruturada.
Então imagina que todo mundo, a internet, todos os apps, eles falam assim, ô geral, vamos dizer todo mundo da mesma forma, que a maneira entre avisar para o modelo quais as ferramentas que a gente tem disponível, vamos fazer igualzinho todo mundo? E aí, quando todo mundo faz igualzinho essa forma de dizer para os modelos quais ferramentas tem disponível e como executar as ferramentas, os modelos começam a conseguir chamar essas ferramentas. E o legal é que aí um cliente pode estar com o MCP de vários apps juntos. E a partir do momento que um agente tem acesso, que um modelo tem acesso ao MCP de várias aplicações, ele começa a combinar essas ferramentas. Então, o MCP é uma padronização de explicar para um modelo de LLM quais são as ferramentas que tu tem disponíveis ali dentro. Então, imagina que tu tem um protocolo que tu tem que definir alguns métodos, a listagem das ferramentas, chamar uma ferramenta, que aí é uma URL que tu passa a ferramenta que tu quer executar com um input, e essa URL devolve o resultado, o endpoint de listar recursos, que são documentos e fontes, o endpoint de listar prompts pré-feitos, que também lista ali alguns documentos já prontos, e assim por diante. Então, o MCP, ele vai explicar para o modelo de IA tudo o que tu pode fazer. E aí o modelo de IA vai decidir quais das ferramentas da lista chamar elas e aí seguir executando. Então, por exemplo, tu vai ter um JSON ali que vai parecer mais ou menos assim. Tu vai ter um resultado que vai dizer, eu tenho essas ferramentas aqui. Vamos supor que eu estou fazendo MCP de calculadora. Eu tenho a ferramenta soma, que soma os números A e B. Eu tenho a ferramenta subtração, que subtrai os números A e B. Eu tenho a ferramenta multiplicação, que multiplica A e B. Eu tenho a ferramenta de divisão, que divide A e B. E assim por diante. Então, eu passo para o meu modelo de IA que eu tenho essas ferramentas disponíveis. É importante no MCP que tu siga esse esquema, porque é isso que o MCP é. O MCP é a definição do protocolo que diz qual esquema seguir de forma padronizada. Implementar ele é bem fácil. Tem aqui eu vou deixar isso aqui público também, aí tenho aqui o consultar o protocolo, que ele abre aqui a documentação do protocolo, de quais são os endpoints, como construir, e assim por diante. Uma coisa interessante do MCP, quando está construindo um server de MCP, que é quem disponibiliza as ferramentas, é que os clientes de MCP, quem vai executar as ferramentas, o cliente de MCP é um agente, não é um modelo de LLM, mas, por exemplo, é o ChatGPT 3 ou o ChatGPT 4 que tu acessa lá quando tu acessa chat.openai, é o cloud. Esses agentes, eles são clientes de MCP. Baseado nesse formato padrão de expor as ferramentas, eles sabem quais ferramentas escolher e quais ferramentas executar, e eles executam essas ferramentas chamando o endpoint que tu disponibiliza. O interessante de notar, que foi um problema que eu tive quando eu estava implementando o MCP pela primeira vez, é que o protocolo MCP tem versões, e o escopo do JSON, o esquema do JSON em diferentes versões do protocolo é diferente. Como esse esquema é diferente, se o cliente A está numa versão e o cliente B está em outra versão, pode ser que o teu MCP só funcione na OpenAI e o teu MCP não funcione no Cloud, por exemplo. Mas aí que vem o pulo do gato. O cliente, geralmente, quando ele vai te pedir as coisas, ele te passa um header na requisição HTTP com a versão do MCP que ele está usando. E aí é teu trabalho devolver as respostas na versão de JSON compatível com a do cliente. Então isso aí é só uma dica que passou, porque foi uma coisa que eu bati muita cabeça aqui quando eu estava implementando MCP na Kev. Pode falar, Vinícius. Tudo bom, Gabriel? Seguinte, a gente implementou aqui um MCP e aí tivemos, aparentemente não é possível você colocar dentro do ChatGPT, plugar o ChatGPT, a não ser se for desenvolvedor, com o MCP. Certo. Isso você tem algum uso desse tipo? Porque a gente estava querendo disponibilizar isso para os nossos clientes via um aplicativo do Claude ou do próprio ChatGPT, Gemini. Até onde eu sei, a OpenAI até deixa tu cadastrar o aplicativo padrão lá dentro. Só que tu tem que fazer a autenticação via OAuth, implementar o protocolo OAuth no teu app e entrar no processo burocrático de ser aprovado para ter um aplicativo com o teu MCP lá dentro. Então é uma questão mais burocrática do que qualquer coisa, né? Como é que a gente resolveu isso? A gente fez um agente nosso e plugou no WhatsApp para nossos clientes. Então, se eu abrir aqui o meu WhatsApp, eu não posso mostrar muita coisa, porque senão eu vou mostrar os dados dos meus clientes aqui, mas eu vou mostrar os grupos. E buscar aqui IA, que é IA. Cada grupo desse tem um agente dentro dele, que está plugado no MCP da Kev. Acho que não está aparecendo agora. É verdade, aqui. Eu tenho vários grupos, tá vendo? Dentro desses grupos, tem os responsáveis pela conta de cada cliente meu. Cada cliente desse adiciona um número específico nesse grupo
que é o mesmo número de todos, que é o número que fala com o nosso MCP, que é o número do nosso agente. Na nossa implementação, a gente mapeia o ID do grupo do WhatsApp a uma conta de um cliente. Então, esse agente ele manda as mensagens direto no grupo de WhatsApp do cliente, e os meus clientes têm o acesso ao nosso MCP direto no WhatsApp, e o legal é que pode ter vários stakeholders da empresa ali dentro. Então, por exemplo, cara, é muito legal. Domingo, 1h de domingo agora, tinha um cliente perguntando no nosso MCP quais foram os produtos mais vendidos no dia, e o MCP dando o resultado quebrado por filial ali dentro. Então, o nível de engajamento que as pessoas têm com esse tipo de aplicação é muito alto, né? Porque é muito fácil. A gente colocou direto no bolso do decisor. Às vezes o decisor está no meio de uma mesa de reunião e o cara está acessando o MCP da Kev ali no WhatsApp, perguntando, pô, qual filial vende mais? Qual que é a faixa etária da minha filial X? Quais são os produtos mais vendidos semana passada? Então, a gente disponibilizou isso no WhatsApp ao invés do no OpenAI, porque a gente chegou à mesma conclusão. Era muito complicado eu explicar para o cliente como plugar meu MCP na OpenAI dele, com uma conta de desenvolvedor, e o processo burocrático era muito longo. Então, a gente só fez o nosso agente e botou num caminho para ele ali. Mas aí vem minha segunda pergunta, que é o custo do agente é seu. O custo do agente é meu. Porque se você só faz só o MCP e o cliente tem o agente, ele que vai pagar lá toda a parte de... O reasoning, os tokens Exatamente, e tudo toda mais. a parte de tokens ele que paga. Nessa Exato. forma você tem que pagar, passar o custo. Aí vem a terceira pergunta que eu vou fazer é, dado que você já fez isso, como é que está o custo disso? Cara, Na prática. Até agora, a gente tem engajado nos grupos, uns 6, 7 clientes que perguntam com frequência e usam bastante. O custo está irrelevante, tá? Tá coisa de alguns $5 por mês, $4 por mês. E assim, esses clientes engajados estão perguntando coisa basicamente quase todo dia, e perguntas que envolvem às vezes 7, 8 ferramentas para responder, então um uso complexo ali. A gente conseguiu, e aí é outra dica boa, a UOL tem parceria com a Azure, e eu consegui aprovação para créditos na Azure. Eu ainda não consegui ativar, eu estou no processo de ativação que é meio chato ativar os créditos na Azure. Mas parece que eles me aprovaram, então eu estou tentando finalizar agora a aprovação. A Azure tem uma coisa que eles chamam de Foundry. O Foundry é uma parceria da Azure com a OpenAI, que permite tu usar o teu crédito da Azure para chamar tokens da OpenAI, chamando endpoints próprios da Azure lá dentro. Então, tu não chama a API da OpenAI, tu chama a API da OpenAI através do Azure. Se a UOL te dá $100 mil de Azure, tu tem $100 mil de tokens de OpenAI para gastar. Então, assim, o que eu me preocuparia agora é faz uma aplicação que é muito boa para o teu usuário, usa esses tokens e tenta mostrar que tem valor para cobrar ali na frente. Essa é a abordagem que a gente está tendo aqui na Kev, pelo menos a parte do benefício que a UOL nos dá. A gente já tinha crédito da AWS, que é onde está a nossa infraestrutura, e a parte de consumo de IA, a gente vai usar os créditos da Azure, da Microsoft, para isso. Show de bola. Boa. Mas então isso mostra um pouquinho ali de como é que a gente organizou essa demanda de como trazer esse agente e deixar na mão das pessoas. Né? Um outro lugar que a gente usa isso é dentro da parte aqui da Kev também. Deixa eu abrir outra aplicação nossa, que essa eu posso mostrar sem vazar dado de ninguém, porque a gente tem uma camada de LGPD aqui que não mostra os dados privados das empresas. Vamos pegar um cliente aqui que tem alguns pedidos já, que já tem aí pelo menos uns 3, 4 pedidos. Deixa eu entrar aqui para clientes campeões. Bom, aqui eu tenho um cliente com 3 pedidos. Essa aqui é a plataforma CDP da Kev, e aí a gente tem ali de tempo, com todas as compras que a pessoa já fez, tudo que ela já gastou, o que ela comprou, e etc. Mas, às vezes, eu posso só entrar aqui e falar quais produtos essa cliente já comprou. E aí eu disponibilizo aqui um agente, que também, de novo, esse agente é meu, o custo do agente é meu aqui dentro, mas ele está consumindo as ferramentas do meu próprio MCP para buscar as linhas do tempo ali e trazer os produtos que o cliente já comprou em linguagem natural. Então, se eu tenho uma pessoa aqui fazendo o atendimento dessa cliente ou investigando o histórico dela, ela pode vir aqui e ver o que fazer com esse cliente específico através das ferramentas que eu disponibilizei no meu MCP. Uma coisa interessante do MCP é o seguinte: o importante é tu começar com algumas ferramentas ali, poucas, a gente começar a entender o protocolo e tudo mais, ter um contrato muito claro. O bom do MCP é que ele te força a fazer uma API boa. Os inputs têm que ser bem tipados, a validação tem que ser forte, a validação da entrada tem que ser muito boa. Os erros eles têm que ser muito claros, porque, por exemplo, às vezes tu tem uma ferramenta que aceita data em timestamp, mas o modelo de IA vai tentar passar a data em tempo ISO.
em formato de numérico, de letra que a gente lê. Isso é bem comum de acontecer, o passar o input no formato errado. Então, tu tem que ter ou uma flexibilidade na tua ferramenta para tratar esses inputs de forma bem genérica, ou um erro muito claro para dizer para a IA, olha, eu não aceito data nesse formato, eu aceito data em formato ISO. E quanto mais detalhe tu colocar nesse erro, mais o agente depois vai conseguir implementar e se recuperar desse erro e fazer tentativas melhores ali. A parte de observabilidade é muito importante nas tuas ferramentas, logar quanto tempo leva a chamar cada ferramenta, quantas ferramentas em média são chamadas, o que foi passado de payload, o que veio de input, fazer uma observabilidade bem forte, porque tu não tem controle de quem está chamando. Muitas vezes tu plugou num OpenAI, plugou num Cloud, aí tu não tem controle disso. Então, ter uma camada de observabilidade forte aqui é importante. A parte de segurança, né, de tu garantir que só possa chamar as ferramentas se tiver a autenticação correta, então o teu MCP tem que ser autenticado, seja por um token ou seja por um OAuth, mas tem que garantir que o resultado que essas ferramentas tragam sejam os mesmos resultados que o usuário que está usando essas ferramentas tem acesso. E isso é uma questão que às vezes pode ficar um pouquinho complicada de garantir, ele tem que tomar bastante cuidado para não vazar dado de um cliente para outro ali dentro. Mas uma coisa que eu acho interessante, e aí também, de novo aqui, opinião de produto minha, tá? Eu acho que o legal do MCP é quando tu faz ferramenta genérica. Porque tu tem um endpoint de filtrar pedidos, por exemplo, ou de filtrar colheitas lá dentro. Só que no filtro de colheitas só pode filtrar por data e por estação, por exemplo. Mas isso é muito limitado, tu não tem outros filtros ali dentro. Então, quando tu limita o teu MCP aos mesmos endpoints que a tua API consome, tu geralmente dá ferramentas limitadas para elas. A gente queria que o MCP fosse capaz de fazer, o MCP da Kerry fosse capaz de fazer o que a gente não sabe que é possível fazer. Sabe? A gente queria aquele momento wow de eu não sei qual é o limite do que eu construí. E aí, na parte do MCP aqui de WhatsApp, foi muito legal. Porque a gente fez uma estratégia de uma ferramenta de MCP que o bot consegue perguntar e rodar uma query SQL com os pedidos todos da empresa. Se o agente consegue escrever um SQL e rodar no meu banco, ele consegue fazer exatamente aquilo que ele quer. Ele pode fazer uma relatório agrupando por mês, ele pode fazer um relatório agrupando por ano, ele pode pegar a data de um cliente, ele pode fazer 4 queries diferentes e comparar os resultados entre essas e trazer um gráfico como resultado. Então, quando eu abro para o MCP para o agente escrever a query, ao invés de só buscar a lista de pedidos, que a ferramenta seja escreva uma query de SQL, ao invés de a ferramenta ser busca os pedidos e passa o filtro de data, isso dá muito mais poder para o MCP. É uma ferramenta muito mais genérica. E eu acho que as ferramentas genéricas, elas são o melhor e o pior do mundo do MCP. É o melhor porque se tu faz uma ferramenta genérica bem feita, é onde tu consegue os momentos, caramba, eu não sabia que era possível fazer isso. Exatamente, cada cliente vai usar o teu SaaS de N maneiras. Só que o perigo é, se eu deixo o cliente escrever um SQL na mão, como é que eu garanto que esse cliente só vai ter acesso aos pedidos que ele tem acesso e que ele não vai pegar os dados de outro pedido, ou que ele não vai rodar um SQL de delete, que ele não vai fazer a besteira no meu banco. E aqui eu estou falando de SQL, mas imagina que é uma ferramenta de escrever código e interpretar código. Poderia ser a mesma coisa. Imagina que é uma ferramenta de fazer busca no Google e resumir. Enfim, quanto mais genérica for a tua ferramenta, mais poder tu dá para o agente. Mas mais riscos de segurança tu abre. Essa parte da busca de SQL, a gente teve uma solução aqui que foi bem legal, que é o seguinte. Exatamente, vai ter que ter os guardrails ali muito claro. Como é que a gente fez os guardrails dessa busca de SQL? A gente tem alguns filtros padrões, né? Segmento de cliente, data de pedido e etc. Esses filtros retornam um subconjunto de pedidos. Então, o meu input de SQL, ele recebe também esses filtros ali. Baseado nos filtros que ele recebeu, então, eu quero os pedidos da loja tal do mês passado. Essa parte de busca do primeiro, ela acontece com base nas permissões do usuário que pediu. Então, ele só vai buscar os pedidos desse usuário da filial e do mês passado. Nesse subconjunto de pedidos, eu coloco esse subconjunto num banco temporário de SQLite, que eu crio em memória só, esse banco só vive em memória. E nesse banco em memória, com o subconjunto dos pedidos que já são pré-filtrados e que só esse usuário já tem acesso, é que ele pode rodar um SQL. Ah, Gabriel, se ele deletar tudo, não importa, esse banco vive em memória só para o request. Ah, Gabriel, se ele tentar buscar coisas de outro cliente, coisas de outros clientes não estão nesse banco, porque esse banco é criado em memória no momento do request. Então, primeiro eu faço um subconjunto das informações que podem ser usadas nessa query, e a partir desse subconjunto eu deixo ele rodar um SQL arbitrário ali dentro para comparar tempo, para comparar datas, para comparar agrupamentos, e assim por diante.
Mas o guardrail, eu tenho certeza que nenhum cliente vai conseguir vazar, e não é uma coisa de eu acho que não vai vazar porque eu falei que o prompt não vai vazar. Não. O subconjunto e o ambiente onde esse SQL é rodado é, por definição, protegido. E como ele é protegido e só tem os dados dele, não importa se algum agente for malicioso ali dentro. E com base nisso, cara, os casos que abriu de relatório de vendas, de relatório por produto, de relatório por quais são os produtos que se vendem mais em conjunto com outros produtos, enfim, aí os agentes foram à loucura e puderam fazer um monte de coisa ali dentro. Eu acho que esses saltos de como é que tu define ferramentas genéricas com guardrails claros, igual o Vitor falou ali, é o que define um MCP que tem realmente poder para não ser só um wrapper da tua API, porque senão tu vai só basicamente fazer as mesmas coisas que tu fazia no app, só que por texto. E o legal do MCP é como é que tu faz mais do que tu fazia no app. Eu acho que é aí que está o pulo do gato. Como é que tu amplia o poder do teu app para te poder fazer mais do que tu faria pela tua interface. Para te fazer aquilo que tu nem imagina que tu poderia fazer com os dados que tu tem. Fez sentido essa parte de MCP aqui? Aí, se fez aqui, eu vou entrar na parte de agentes, que é quem consome esse MCP. Boa. Então vamos para os agentes. Cara, agora que a gente passou o que é Embed, que a gente passou o que é busca, que a gente pensou o que é RAG, a gente passou o que é MCP, agente é brincadeira de criança. Quando a gente fala, vou fazer um agente de IA e parece super complicado, é só usar esses pedacinhos das coisas que a gente estava falando. Então eu vou mostrar aqui para vocês um agente de IA funcionando na prática. Eu vou vir aqui na Kev IA, no KevChat. Dentro da KevChat, que é uma plataforma de atendimento nossa, a gente tem todas as conversas dos clientes, todos os atendimentos. Esses atendimentos são plugados na Kev CDP. Então, cada cliente, cada contato que chega aqui, ele está vinculado ao nosso histórico de CDP. Então, quando eu estou atendendo esse cliente, eu já sei quem ele é, quando ele acessou meu site, os carrinhos abandonados, quanto ele gastou, os produtos dele, está todos os dados aqui dentro. Esse app tem um assistente de IA. Esse assistente de IA tem 2 MCPs plugados nele. Ele tem o MCP da Kev, que tem todos os dados de venda, compras, produtos, histórico, opiniões e etc., dado de CDP, e tem todos os dados de conversa, de todas as conversas desse sistema de atendimento. Então, se eu vier aqui no atendimento e perguntar quais funcionalidades foram solicitadas esse mês. Aqui eu construí um agente, e esse agente vai começar a usar as ferramentas de IA que eu disponibilizei para ele. Então, ele tem uma série de ferramentas lá, ele vai escolher essa minha pergunta, vai começar a entender ela, e a partir disso, escolher que ferramentas utilizar ali. Aqui, como a gente está com o modelo 5.2, com Reasoning Effort High, ele é um pouco lento para escolher as melhores ferramentas possíveis. A gente está focando mais em trazer o resultado certo do que em velocidade. Então, aqui ele vai trazendo, a primeira coisa que ele fez foi só executar a ferramenta de Reply User. Agora ele foi buscar a ferramenta de buscar sessões, que são sessões de atendimento, e resumos por IA. Então, a gente tem uma ferramenta de busca semântica, de busca vetorial, que, baseado nos resumos das conversas aqui dentro, cada atendimento vira um resumo, certo? Cada conversa vira um resumo. Esses resumos viram embeddings. E essa busca vetorial dele vai buscar os atendimentos que falam sobre funcionalidades. Se eu vier aqui, eu vejo que ele está buscando a busca de vetor, solicitação de funcionalidade de melhoria de pedido, e aí ele vai trazer um conjunto de atendimentos que tem um vetor parecido com essa busca. Mas a query aqui, o agente que decidiu que mandar para a minha ferramenta. Aí agora ele falou, estou levantando nos resumos de atendimento os trechos que citam pedidos de novas funcionalidades. Por quê? Porque ele achou os atendimentos, mas agora ele vai começar a buscar as mensagens dentro desses atendimentos. Então ele vai começar ali a buscar outras ferramentas. Eu não digo para o agente, escolha essa ferramenta ou escolha aquela ferramenta. Eu digo, tu tem a ferramenta de buscar atendimento, a ferramenta de buscar mensagem, a ferramenta de responder o usuário, a ferramenta disso, a ferramenta daquilo. E ele vai trazendo aqui para mim. Outra coisa interessante também, que alguém falou sobre a questão das datas, aí a gente permite que o próprio agente defina o período que ele quer filtrar, né? Então, aquela busca de sessões que ele estava fazendo, ele colocou um range de data ali que ele definiu. Exatamente.
E aí, essa é a brincadeira, porque a gente só fala, ó, tem essa função aqui de busca vetorial de atendimentos, tu passa uma consulta e os filtros. Como é que tu vai passar esses filtros? Quem decide? O agente que escolhe que parâmetros passar. Então, aqui, ele já trouxe tudo, analisou as perguntas, e aí, ele me trouxe aqui as funcionalidades que foram mais pedidas de resposta. Certo? Uma coisa interessante, que aqui ele optou por não trazer, mas eu tenho aqui um outro exemplo que ele acabou trazendo, é que a gente dá poder para o MCP linkar as coisas de onde ele trouxe. Então, aqui ele está linkando um resumo de atendimento que justifica essa informação que ele está trazendo. E aí, como é que a gente faz isso? A gente, no prompt que a gente constrói para o... tanto no prompt que a gente constrói aqui para o agente retornar, a gente instrui ele um formato de link técnico, dizendo, se tu colocar entre a menor que, atendimento, ID maior que, a ID, a gente vai referenciar. E aí, no front-end, a gente faz essa referência. Então, eu consigo clicar aqui e ir lá para o atendimento, onde que gerou essa resposta para embasar a minha pergunta sobre as funcionalidades. Certo? Então, é legal que quando tu está construindo um agente que tu está construindo o cliente, uma coisa legal que tu tem é o poder de customizar quais os tipos de conteúdo rico que tu vai exibir aqui dentro, que é algo que se tu estiver plugando na OpenAI, se tu estiver plugando na Cloud, tu não tem esse tipo de controle. Mas quando é tu que está decidindo como renderizar as coisas, a gente tem um renderizador para resumo de atendimento, um renderizador para mensagem, um renderizador para gráfico, e por aí vai, a gente renderiza as coisas aqui como a gente bem entende. Né? O que é bem legal de se imaginar que a gente tem esse poder hoje. E sim, Luan, os logs de ferramentas são esses daqui, que ele vai mostrando aqui dentro. Escolher mostrar ou não para o usuário é uma decisão de produto. Aí a gente opta por mostrar, porque às vezes, quando está fazendo operações mais complexas, se tu demora muito para responder, o cliente acha que está travado, mas se tu vai mostrando os logs de ferramenta, ele entende que tem alguma coisa acontecendo ali. Em qual nível de mostrar, em qual nível de detalhe, tu que sabe. Mas é importante tu, mesmo que tu não mostre, tu pelo menos salvar isso, quanto tempo levou, quais foram os inputs recebidos, e assim por diante, no teu lado, né? Mas era bem disso que eu estava falando mesmo. É que aqui a gente acaba acontecendo por mostrar para o usuário também. E o legal é que esse MCP aqui, ele tem tanto os dados da Kev Chat, como os dados da Kev CRM CDP. Então, se eu perguntar aqui, quantos atendimentos o Arthur, na Arthur Center, teve esse mês, e quanto esse cliente já consumiu, e quantas vendas esse cliente já teve, ele vai buscar informações desses dois MCPs ali dentro. Não tenho certeza se vai acertar esse prompt, mas porque ainda assim é um modelo de IA, e tem uma coisa que é interessante de tecnologia, né, que tudo funciona até o momento que tu vai mostrar algo ao vivo num teste não planejado. E aí, às vezes, as coisas saem diferente do que a gente tinha intenção. Então, mas vamos ver se ele acerta ali o que a gente quer mostrar. Na teoria, deveria trazer e buscar em ambos. Enquanto ele busca e pensa, vamos voltar aqui para a tela de agentes, mostrando um pouco disso que a gente faz. Então, o que é um agente? Né? Um agente é um sistema que usa um modelo de linguagem para planejar e executar passos, chamando ferramentas, APIs, banco, etc., até cumprir uma tarefa. O diferencial não é conversar melhor, é fazer as coisas com segurança e rastreabilidade. Rastreabilidade, porque a gente sabe que ferramentas estão sendo chamadas, em que ordem, por que parâmetros, e segurança, porque a gente consegue controlar acesso, nível de permissão, e assim por diante dessas ferramentas. Então, vai ser sempre um loop de execução. Tu entende a tarefa, aí tu planeja os passos, aí tu executa as ferramentas, checa o resultado e encerra. Então, se eu passar aqui para um demo, aquele MCP de calculadora que a gente estava falando, e falar para ele fazer o cálculo de 12,5 mais 7,75 vezes 3 menos 100 dividido por 8, e mandar executar, ele vai chamando aqui as ferramentas. Ele vai chamar primeiro a ferramenta de adicionar, com o parâmetro de 12,5 mais 7,75, 20 e tanto. Depois ele vai multiplicar 20 por 3. Aí ele vai dividir 100 por 8. E aí ele vai subtrair 60 por 12. Então ele vai passando os resultados ali. Tá, Gabriel, mas como é que isso funciona? Que chamadas eu estou fazendo para a OpenAI? Quantas chamadas eu fiz? Como é que é esse loop?
Me explica isso, tipo, quero entender as requisições. Vamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi fazer uma chamada para o OpenAI dizendo o seguinte. A mensagem que eu mandei para ele foi a seguinte: resolva a pergunta do usuário. Mensagem 2, calcule, tal, tal, tal. E dei a opção para a OpenAI de chamar as ferramentas. E cada uma dessas opções aqui no Tools são as ferramentas que ela pode chamar com as definições de propriedades. Certo? Passei as ferramentas para a OpenAI. Aí, a OpenAI me retornou para esse request, ó, chama a ferramenta tal. Chama a ferramenta soma ali dentro. Eu quero chamar a ferramenta add com esses argumentos. Aí, na aplicação, aqui, eu chamei essa ferramenta, executei ela na minha camada de aplicação e fiz outra chamada para o OpenAI. Essa outra chamada, eu mandei as mesmas 4 ferramentas, mas agora eu mandei 4 mensagens. Eu mandei a mensagem original, resolve a pergunta. Mandei essa. Mandei o assistente mandando eu chamar a ferramenta. E mandei o resultado da ferramenta, que foi o 20,25. Agora, a OpenAI vai tentar continuar essa conversa. A próxima coisa que ela tem que fazer depois disso é chamar a próxima ferramenta. Então, ela mandou eu chamar a ferramenta ali, multiplicação, tal e tal, porque ela tem o resultado do anterior. Aí eu executo a multiplicação, adiciono as mensagens, ali com o resultado, chamo de novo. Até o ponto onde o resultado final, o último resultado da mensagem, aqui, no último resposta da OpenAI, não é mais chamar uma ferramenta. Agora, a resposta não tem nenhuma ferramenta para ser chamada, a resposta é só um conteúdo. Como não tem mais nenhuma resposta para ser chamada, nenhuma ferramenta para ser chamada, eu vou parar o meu loop e não vou mais mandar request nenhum para a ferramenta. Então, eu continuo fazendo requisições para a IA até que, enquanto a IA pedir para eu executar ferramentas, eu continuo fazendo chamadas para a OpenAI. Quando a OpenAI parar de responder com pedidos de ferramenta, eu retorno esse resultado final para o cliente, ali dentro. Cada momento entre respostas, cada turno entre você e a OpenAI, é um momento de logar ali, fazer os logs das funções que foram chamadas, dar feedback visual para o usuário de que tem algo acontecendo, e assim por diante. Só que é importante aqui a gente pensar que se eu não tivesse um limite, talvez eu ficasse fazendo 5.000 requisições para a OpenAI, porque a OpenAI vai seguir pedindo mais e mais e mais ferramentas entrando no loop. Por isso que é importante, quando tu vai fazer essa implementação de loop de agente, tu definir um máximo aqui, que também é um formato de guardrails, né? Quantas vezes eu posso chamar ferramentas antes de dizer, pô, na real que tu extrapolou o limite. Então, fez sentido esse processo de loop de agente? Porque essa parte aqui também era uma parte que me confundia bastante quando eu comecei a ler sobre agência. Eu não entendia bem, como é que eu paro de chamar? Como é que a IA me diz quando é que faz? Era uma coisa que eu tinha bastante dúvida. Aí não sei se ficou claro aqui para quem não teve experiência com isso ainda, como é que funciona esse processo de quando decidir como parar. Então vamos seguindo em frente. O meu botzinho lá, ele realmente não achou o contato do Arthur na Nature Center. Eu não sei se escrevi errado o nome do contato, mas ele realmente não achou. Ele procurou o contato e não achou o contato certo para poder fazer o vínculo ali. Mas beleza. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui dos agentes que é relevante. Tá. Aí no produto, aqui tem algumas decisões de agentes que a gente tem que fazer, né? Quais são as ferramentas que a gente disponibiliza, que é a parte do function caller que a gente falou antes. A parte de memória, qual que é o contexto, quanto que a gente vai botar, como é que a gente decide quanto injetar nesse prompt que está passando para o agente ali. A avaliação de casos de teste, como é que a gente testa isso, como é que a gente garante que está dando certo. Uma noção interessante aqui é a gente fazer teste automatizado disso aqui. A gente não faz na Care, por motivo de falta de time, mas eu já trabalhei em outras equipes que faziam, e é bem legal. E a parte de UX, o que está acontecendo, como é que a gente confirma para o usuário que está rodando e que não travou, porque é comum que o fluxo inteiro de execução de um agente leve ali minutos até terminar. Então é importante que a gente mantenha o usuário notificado do que está acontecendo. Certo? Aí eu vou falar de guardrails. Esse agente aqui,
quando a gente vê os prompts que eu falei, se eu vier aqui ver a pergunta, a primeira mensagem que eu mandei para ele, aqui, resolva a pergunta do usuário. Então, se eu vier aqui perguntar quando foi o ataque nas Torres Gêmeas, ele vai me responder. As Torres Gêmeas foi dia 11 de setembro de 2001. Mas isso aqui é um agente de calculadora, por que ele está me respondendo sobre as Torres Gêmeas? Sabe? Tipo, não tem nada a ver. E aí é onde entra os guardrails. Se eu vier aqui nessa outra versão da calculadora e perguntar quando foi o ataque às Torres Gêmeas, ele não vai me responder, porque ele só pode me ajudar com conta de matemática. Então, o que isso aqui está nos dizendo? Quando a gente está fazendo um agente, é importante a gente limitar o escopo do que esse agente pode fazer e o que ele pode acessar. Por vários motivos. Por segurança da informação, por LGPD, por segurança, por custo. Eu não quero que o meu bot de WhatsApp que os clientes têm acesso vire o chat GPT no bolso deles e que tudo responda para o chat GPT e eu termine pagando para o meu cliente pesquisar quando foi o ataque às Torres Gêmeas. Não quero ter esse custo. Então, para limitar esse tipo de coisa, é que a gente fala de guardrails. Guardrails vão limitar o escopo do que pode ser acessado, o que ele pode fazer, vão limitar a segurança para evitar que esse usuário não possa fazer coisas que ele não tem acesso, mexer na conta de outros clientes, tomar ações que ele não tem permissão e assim por diante. Vão melhorar a experiência, porque vão instruir o usuário de forma clara sobre o que ele pode ou não fazer, e vai bloquear ali inputs que estão mal formados ou que têm clareza de instrução que parece que vão ser maliciosos. Né? Tem muitos tipos de guardrails. Tá? Guardrail é um termo guarda-chuva para tudo que envolve controlar o que o teu agente pode fazer, ou o que o teu uso de IA pode fazer. Tem guardrail de entrada, então isso aqui pode ser um prompt que tu roda antes. O que eu fiz aqui nessa versão foi basicamente eu coloquei um prompt antes de rodar o meu agente, dizendo, essa pergunta é sobre matemática? Se for sobre matemática, eu já trago uma resposta padrão. Se não for sobre matemática, se for sobre matemática, deixa o agente rodar. Se não for sobre matemática, eu trago uma resposta padrão. Então, é o guardrail que eu implementei via prompt de IA ali. Mas eu poderia fazer esse mesmo guardrail checando se tem só os caracteres de soma, subtração dentro da frase. Então, eu poderia validar esse input também programaticamente, né? Sim, bem, no caso da Kev, isso já está contemplado. O nosso MCP ali, os usuários que têm acesso a menos tela, eles não podem acessar as funcionalidades que aquelas telas não deixam acessar. Hoje, ali, na verdade, no teste que a gente tem agora, tem uma permissão só que é MCP para tudo. Mas na nossa arquitetura de como está feito, a gente poderia limitar essas permissões e checar isso em cada ferramenta. Ali, a gente não checa porque a gente hoje só dá acesso ao MCP a quem é dono da empresa, porque está em beta. Né? Mas a tese é que na arquitetura a gente deixa de fazer esse limite e daria para fazer isso sem problema nenhum ali dentro. A gente pode ter guardrails de saída, que são... Posso ver se o formato que ele retornou é um JSON válido para aquela aplicação que eu estou fazendo. Se ele está mencionando alguma palavra ou alguma questão que não pode ser mencionada, e aí ele filtra isso e remove. Eu posso ter guardrail que checa se a fonte está citada. E assim por diante. Posso ter guardrail de log, de permissão, de fallback. Então, tem vários tipos de guardrail, mas são as ferramentas pelas quais a gente protege a IA de fazer besteira. Basicamente é isso. E, frequentemente, isso aqui é ignorado, e sistemas que ignoram isso aqui têm mais problemas do que a gente imagina. Então, é uma parte aí para levar a sério se vocês estiverem desenvolvendo algo que vai ser liberado publicamente. Né? Um conceito interessante é o de Red Team. Se tu está implementando a funcionalidade de IA, é legal tu definir dentro da tua equipe alguém para ser o Red Team, ou 2 ou 3 pessoas para serem o Red Team. Que são basicamente pessoas que passam o tempo delas tentando quebrar o teu sistema de IA, pedindo para fazer o que não deve, pedindo para fazer aquilo que não consegue, pedindo para buscar dados de outras pessoas, tentando quebrar as regras. Se tu tem o Red Team ali, quando tu acha alguma vulnerabilidade, tu consegue depois criar testes para se proteger dessas vulnerabilidades, fazer melhorias para evitar elas. Então é legal porque, por definição, a gente não controla o que o modelo está fazendo. Se a gente não controla o que o modelo está fazendo, talvez as pessoas usem isso de forma criativa. É até legal ler o estudo da Anthropic, que deixou um modelo de LLM por 2 anos já cuidando de uma vending machine, daquelas maquininhas que vendem Coca-Cola, vendem refrigerante, e o resultado disso ao longo do tempo. Né?
Então, é bem legal ver as decisões que a IA tomou e como os funcionários da Anthropic foram convencendo essa máquina a fazer as coisas mais esdrúxulas. Tipo, teve um funcionário que convenceu a máquina a dar para ele um PlayStation de presente. E, enfim, é super legal esse caso da Anthropic com a Vending Machine, e vale a pena ler. E eles tinham lá o Red Team o tempo todo tentando atacar esse modelo, tentando fazer prompt injection, scope creep, e filtração de dados, e por aí vai, assim por diante. Então, pessoal, esse é o conteúdo que eu tinha. Deu certo, eu queria terminar uns 15 minutinhos antes para a gente bater um papo ali sobre o que você já tem feito, as perguntas. E aí, um caso de uso que eu acho que é muito legal para mostrar aqui na prática é esse aqui, da Kev também. Nesse agente que a gente tem de atendimentos, eu tenho uma funcionalidade que se chama rotinas. E, basicamente, eu venho aqui e falo para ele, todo dia me manda um resumo dos atendimentos. E aí ele passa a me mandar. Então, por exemplo, aqui na Kev, hoje de manhã, quando começou o dia, eu recebi uma mensagem sem perguntar nada do assistente. Cadê? Tá mais lá embaixo. Oxi, conversando pra caramba ontem. Aqui. Hoje eu não falei nada para ele. Quem começou a conversa foi direto o assistente. E aí o assistente falou, executando rotina, prioridades de atendimento. Então ele fez um check-up para mim de todos os atendimentos que tem coisas pendentes com os clientes, que eu tenho que lembrar de responder. Esses clientes vão deixar eles ali sem solução para esses problemas deles. São os problemas vigentes do atendimento. Ele olha as sessões mais recentes, e aí esse é o prompt que eu dei para ele, para todo dia de manhã, às 9 da manhã, me retornar um resumo do que está pendente, e aí eu vou controlando essa lista aqui, e a pessoa que está no atendimento da Kevin naquele dia pode dar sequência no atendimento, sabendo o que ela tem que olhar do dia anterior, o que não ficou 100% resolvido do dia anterior, sabendo de onde partir. Então, esse é um pouco do poder quando tu constrói uma IA que tem acesso a RAG, um agente, com ferramenta, e o tipo de coisa legal que dá para fazer aqui dentro. Da mesma forma, eu tenho uma outra rotina que todo dia 1º do mês me traz as funcionalidades mais pedidas na Kev. E aí ela me traz isso, resumidamente, para mim fazer meu backlog de produto. Então, cara, o que tu dá para fazer com agentes é sem limites, assim, é o que a tua criatividade deixar. Mas é importante tu saber esses pedacinhos e como é que eles se conectam para saber quando usar RAG, quando usar um agente, quando usar uma function calling, que guardrails colocar, para daí conseguir equilibrar tudo isso. Então, da minha parte de conteúdo, era isso que eu tinha para oferecer para hoje. Não sei se vocês querem fazer um bate-papo aí, senão eu libero vocês um pouquinho mais cedo. Obrigado pelas palminhas aí. Boa, Gabriel, muito obrigada. Não sei, acho que o pessoal já tirou as dúvidas durante o webinar, mas se você tirar alguma dúvida agora, fiquem à vontade. Eu acho que, na dúvida, também se alguém quiser compartilhar alguma coisa que tenha feito com IA, eu acho que também ajuda as pessoas a saber os casos de uso que tem por aí. Eu acho que também mostrar funcionalidade, mostrar coisa assim, eu acho que também é um uso legal desse tempo para a gente... Porque eu acho que uma dúvida que às vezes a gente fica no meio desse mar de possibilidades é o que fazer com as possibilidades que existem. Né? Por isso que eu fui tentando trazer aqui um pouco de exemplo de diferentes níveis, porque às vezes a gente não sabe bem como utilizar isso na prática. Fala aí, Vinícius. Aqui na Prof, nós temos algumas aplicações. Uma que deu um resultado assim, mensurável, grande, foi o N1, né, de suporte. Uhum. Então, tinha muita pergunta, mas como é que faz tal coisa? Como é que faz isso? Isso aí sempre era, sabe? Como que é feita essa conta? Então, a gente montou lá um knowledge base, né, como se fosse um FAQ ali, da Prof inteira, e disponibilizamos isso no que a gente chama de PRIA, né, que é o nosso agente conversacional, dentro da plataforma, e, puxa, isso foi uma coisa que reduziu, assim, chamados em 40%. Eram chamados simples, que eram reduzidos, assim, resolvidos em N1, mas já era tempo que tinha que chegar lá. Então, isso foi excelente. O que nós estamos fazendo agora, a gente vai até apresentar isso agora em São Paulo, o cliente exatamente conseguir perguntar coisas, a gente faz precificação, né, para varejo, e aí o cliente ter toda a parte de precificação conversacional. Então ele chega, hoje nós somos um site, então ele tem que entrar no nosso dashboard, procurar lá qual o preço do concorrente, qual a recomendação que a Prof está dando, qual a margem dele, etc. Então isso vai ser completamente conversacional. Essa vai ser a novidade que a gente vai lançar agora em março.
Show de bola. Aí, para esse produto, estava perguntando sobre como fazer a disponibilização desses MCPs. Ali. Exatamente. O MCP está pronto, e aí a pergunta é o front-end, né? Como é que vai ser esse... Querendo jogar isso para o cliente, mas tem esse PRIA, né? Já tem esse agente conversacional, e a minha preocupação é custo. Eu também ouvi até uma pessoa aqui da UOL, né, um dos mentores da UOL, dos investidores da UOL, ele me falou há um bom tempo que ele tinha implementado isso, só que a adoção de LLMs dos clientes que efetivamente perguntam é muito baixa. Aí a gente nunca colocou para frente porque será que vale a pena? Só que acho que era muito baixa na época que ele falou, mas imagino que hoje já seja maior. A gente tem resolvido isso da adoção com essa funcionalidade que a gente tem de rotinas, porque se eu deixo pré-configurada rotinas para o cliente e eu proativamente mando coisas para ele, ele descobre que ele pode perguntar sobre aquilo. Ele descobrindo que ele pode perguntar sobre aquilo, ele tem uma adesão maior. Então, esse pode ser um caso de uso interessante também. Como é que, ao invés de tu só esperar que o cara pergunte para o teu agente, como é que tu faz o teu agente ser proativo e, de vez em quando, levar uma informação ou outra na mão dele, para que ele fale, pô, na real, que eu posso perguntar sobre isso. Acho que isso aí, na parte da adoção, é um insight que pode fazer sentido. Isso é um excelente ponto. Só uma última pergunta, desculpa, Juliano. Só porque, vem cá, o problema de você botar isso no WhatsApp não tem uma questão de segurança, você cria o grupo, aí pelo ID do grupo você faz um login, né, na plataforma. Isso. Exato. Tem algum risco de segurança isso? Porque a gente nunca deu esse passo, ele tem que entrar na nossa plataforma para poder logar, né? O risco de segurança é o WhatsApp do cliente ser comprometido, né? E alguém tá lá naquele grupo sem acesso a ele. Mas fora isso, acho difícil. Pode ser que tenha, tá? A gente fez esse beta para ver se as pessoas usariam. A gente está pensando se a gente vai manter dentro do grupo ou se a gente vai trazer para dentro da aplicação, porque talvez a gente remova essa aplicação que tem no WhatsApp e faça que a parte conversacional da Kev viva dentro da Kev Chat, na parte do assistente. Então, todas as dúvidas que ele faz hoje no grupo venham para esse assistente, que é o cliente nosso. Porque o do WhatsApp, a gente está rodando dentro de um agente Join 8N que a gente fez de beta para testar. E aí, o agente da Kev Chat é um agente nosso, que a gente codificou ele inteiro e tudo mais. Então, a gente está bem na dúvida entre manter esse uso dentro dos grupos de WhatsApp, onde a gente não tem tanto controle, ou forçar o cara a entrar na Kev Chat. A gente está testando as adesões ali para ver o que justifica. O meu maior problema não é nem tanto segurança, que eu acho que a gente deve ter maneiras de solucionar. Por exemplo, eu poderia forçar o cara a autenticar um token que aparece na plataforma junto na mensagem cada vez que ele pedir. Por exemplo, um token de autenticação ali na mensagem recorrente. O meu maior problema é que o WhatsApp ele tem sido mais restrito cada vez que eu disponibilizar agentes genéricos dentro da plataforma deles, por custo deles. Então, eu acho que talvez chegue um momento onde eles simplesmente virem a chave e derrubem todo o meu MCP para todos os meus usuários. E aí eu não quero ter essa dor de cabeça daqui a 2 anos. Então, talvez eu force os clientes a entrarem na minha plataforma por causa disso. Show de bola. Obrigado. Deixa o pessoal perguntar aí, mas eu vou lhe mandar um e-mail para a gente conversar. Boa. Fala aí. Muito obrigado. Parabéns. Foi excelente, hein? Obrigado, Vinícius. Me chama no WhatsApp, que eu acho que a gente pode tocar umas figurinhas ali no privado. Certamente. Fala aí, Juliano. Gabriel, nessa linha do agente construir as queries no banco, né? E essa preocupação de ele não poder acessar dados que aquele usuário não teria acesso. O ano passado, a gente, numa solução chatbot, onde eu permitia o agente fazer essa construção de query, eu acabei fazendo o seguinte, né? Eu acabei criando todas as consultas, elas eram feitas com table functions, então obrigatoriamente para fazer as consultas nas tabelas era obrigado passar como parâmetro os IDs das lojas que aquele usuário tinha acesso. E aí a gente não usou MCP ali na época, e aí o agente só conhecia, as tabelas que ele conhecia no banco eram só essas table functions, e aí no contexto da conversa, o agente só conhecia aquele conjunto de IDs. Então todas as queries que ele construía, ele obrigatoriamente ele tinha que passar os IDs, então em tese com isso ele não conseguia puxar informações de outras lojas, mas eu queria ver, na sua opinião, você acha que isso resolve também, tem alguma vulnerabilidade? Vocês resolveram de outra forma, né? Mas, enfim, queria compartilhar contigo. Bom, qual é o maior problema disso? O agente, o bot, o LLM, não conhece outros IDs.
mas tem dois riscos grandes aí dentro quando você está executando no mesmo bot. O teu guardrail é um guardrail de prompt. Você está instruindo no prompt o que não fazer e limitando isso naquela camada. Mas não impede um bad actor, um cliente mal intencionado, de conhecer o ID de outra loja e alterar esse prompt maliciosamente para que na pergunta ele passe o ID de um concorrente, por exemplo. E aí tu passa a fazer uma consulta de um concorrente sem que ele tenha acesso a ver esses dados ali. Então, tu resolve do ponto de vista mais ingênuo de que o cara que está usando por bem, provavelmente ele só vai ter acesso às lojas deles em 99,99999% dos casos, a menos que o modelo alucine exatamente o ID de uma outra loja que ele não era de acesso, por alucinação. Mas muito mais raro. Agora, dado um agente mal intencionado, tu teria uma vulnerabilidade nesse modelo. Se tu tivesse um red team ali tentando quebrar, que tem informação, ou algo assim, e aí, às vezes, pegar o ID é relativamente fácil, né? Se eu estou falando, por exemplo, de uma loja comercial, eu posso entrar na URL do admin, abrir o inspect element e eu vou saber o ID daquela loja. Tendo o ID da loja, eu passo no prompt, e aí eu consigo. De fato, estava só no prompt a questão de não aceitar outros IDs, né? Então, realmente, acaba que, por mais que a consulta eu esteja blindando, mas realmente eu acabo tendo guardrail no prompt de não aceitar outros IDs. Então, realmente, eu fico numa alucinada, ela poderia aceitar e fazer a consulta, né? Exato. Eu acho que isso que o Robson falou é importante, sabe? Tu poderia validar os IDs de entrada no function call do table pelo token do usuário. Mas o importante é que sempre que há algo de permissão, de que esse usuário não pode fazer isso, cara, eu acho que qualquer aplicação assim que está rodando em produção de verdade, ela deveria ter esse guardrail implementado na camada de aplicação fora do LLM, de alguma forma. Ou no token antes da entrada, ou no token de saída. Tu deveria garantir que é impossível que o usuário, por mais que ele peça, por mais que ele tenha os IDs, por mais que ele tenha tudo, ele não chega lá por autenticação, sabe? A autenticação dele não chega naquele contexto. Entendi, maravilha. Boa. Alguém mais quer compartilhar algum caso aí, pessoal? Senão a gente encerra. E espero que vocês tenham gostado. E depois me mandem ali no grupo de founders o que vocês acharam, ou de tecnologia. E me fala se vocês acham que vale a pena publicar esse repositório desse demo open source, porque eu vou dar uma limpada no código dele e publico. Hoje ele está num repositório privado da Kelly, mas se vocês acharem que vale a pena para o time técnico de vocês ter essas demonstrações ali público, aí eu me tiro o trabalho no final de semana, organizo ali e publico open source esse repositório ali que eu fiz da demonstração. Boa. Muito obrigada, Gabriel, pelo teu tempo, pelo conteúdo. Pessoal, mandem mensagem no grupo também se vocês quiserem esse material aí que o Gabriel comentou. E é isso. E para quem também tinha perguntado antes para mim no privado, a gente vai disponibilizar a gravação sim, depois eu mando o link no grupo e também posto lá no nosso portal. Fechou. Obrigadão, viu, pessoal? Tchau, tchau e até a próxima. Gente.